Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje número 178, Thiago Faria, Vamanda à Deriva. O que quer dizer esse nome, Michel? Sei, Vamanda, Varanda virou Vamanda hoje? Eu acho que é Que é uma isso, Chico? magia negra. Eu acho que tem um negócio aí meio feiticeiro. Eu acho que a explicação Vamos tá lá. no fato de que vamos falar sobre um filme que é tão querido em circuitos varandísticos que a gente mudou o nome do podcast para homenageá-lo. Muito bem, é praticamente um casamento entre a Varanda e Amanda, ficou Vamanda. A gente shippou o filme. Shippou, exatamente. exato. E no final é a mensagem: vá ver Amanda. Entendeu? Complexo, hein? Complexo. Hoje eu vou fazer revelações Revelations. sobre Amanda e Michel Simões. Olha. O destaque de hoje, Aguardem. então, o filme francês Amanda, exibido na Exatamente. Mostra de São Paulo e agora chegando ao circuito. Além de Amanda, que é um filme pequeno, Porém indie, decente. digamos. Porém decente, limpinho. Vamos falar sobre uma das maiores bilheterias mundiais desse ano. Acredite se quiser, porque acho que muita gente não sabe esse detalhe, né? É um detalhe importante. Um filme chinês. Tem uma das maiores bilheterias do ano, então falaremos da ficção científica, o primeiro blockbuster de ficção chinês, Terra à Deriva. Que Por tá isso disponível. Que é Amanda à deriva? Vamanda Deriva. Tá explicado. Ah. Mas antes disso tudo, E, Michel, o detalhe é que o Terra Deriva tá disponível na Netflix. ele fez sucesso na China e o Netflix comprou para distribuição mundial. E além disso tudo, vamos Exatamente. aproveitar e olhar como é que são, quem são as maiores bilheterias do cinema, né, Chico? Vamos fazer uma conversa sobre bilheterias, até porque temos esse sucesso chinês e também o sucesso estrondoso dos Vingadores. Vingadores subindo, muitas, né, muito dinheiro rolando, muitas posições dos rankings e tal. Chico, quantas vezes você já viu o mas- Avengers mais ou menos Endgame? umas 14. 14 vezes. É. Por isso que tá subindo. Você tá colaborando pra esse fenômeno. Mas sabe o que enchendo acontece de toda vez? dinheiro. Quando eu chego na 15ª, aí o Thanos estala o dedo e aí volta tudo pro começo, porque metade das minhas sessões desaparecem. Sensacional. Aí, Contextualizando, já viu, né? É possível que nessa sexta, no fim de semana agora, o Vingadores Endgame, que é Ultimato. Ultimato, já tenha passado o Avatar no ranking das maiores bilheterias do mundo Em faturamento. em sim. faturamento não corrigido pela inflação. Exatamente. Então, tchau James Cameron, que estava dominando esse ranking com Avatar. Eu acho que o Titanic já tinha sido superado, ou não? Já né? tava em segundo já. O Titanic já tinha sido... Não, o Titanic já tinha sido superado do segundo pro terceiro ou ainda Isso. estava em segundo Não, lugar? já tinha sido- sido superado. Não, pro já terceiro tá já. superado, já passou. E Então agora só ele falta vai passar superar o o Avatar. Mas falta questão de dias. Então esses são os 3 temas de hoje. Antes queria só relembrar, e para quem não acompanha as redes sociais, saber que abrimos mais uma votação na Cinemateca da Varanda. Está rolando, vai valer até sexta-feira agora. Com os 4 filmes escolhidos são Clube dos 5, de John Hughes. Você vai falar os diretores? Ótimo. Vamos então. Então Fazer- vamos fazer começar de aquela longe jogral dobradinha. então. Clube dos 5. De John Hughes, Eles Vivem, John Carpenter, Minority Report Steven Spielberg, e Operação França. William Friedkin. Então, Thiago, temos uma lista bem eclética, né? Acho que Épocas variadas. Tem uma varandeira ouvinte que no Twitter comentou que ela queria um episódio de 4 horas de duração com todos os filmes comentados. concorrentes comentados. Eu acho que nesse caso valeria, porque são 4 filmes que certamente Quando eu vi a lista, eu quis mereciam. vontade de falar dos 4. Exato. Mas Isso como- aconteceu comigo várias vezes já. Mas acho que essa vez foi um pouco mais difícil. Pelo menos as pessoas... Teve mais gente que falou que é a varanda mais difícil de escolher. Tentem adivinhar quem escolheu cada filme, qual é o filme de qual varandeiro. Exatamente. Vote consciente. E é isso. E em breve falaremos sobre... E se você o filme pagar escolhido. R$170, você vai ter direito a um episódio especial de fim de ano com todos os filmes que nunca ganharam a Cinemateca da Varanda. Maravilhoso isso. Comentem nas redes sociais, estejam em contato com a gente, além do podcast. Estamos aí no site cinemanavaranda.com, Facebook, Twitter, Instagram, estamos no Spotify, estamos em todos os lugares, basta nos procurar. Vamos começar então com as maiores bilheterias do cinema. Acho que primeiro vale comentar que o Chico, nossa fonte de bilheterias, foi em busca de um site que nos trouxesse
as bilheterias corrigidas com o valor da inflação, porque a gente acha um pouco mais justo, se bem que justiça é uma coisa meio difícil de se analisar com bilheterias, e nós vamos explicar o porquê que a gente acha que é difícil explicar isso. Mas eu gostei, achei meio Thanos esse negócio. Eu tô trabalhando sem spoilers por enquanto. Chico, de acordo com as bilheterias aí ajustadas... Não, mas peraí, vamos para os factuais primeiro. Então, o nosso querido Avengers Endgame, né, o Vingadores Ultimato, ele é oficialmente a segunda maior bilheteria da história, que ele tem 2 bilhões 193 milhões de dólares, fica pouquinho antes de Avatar, né, de Titanic, que tem 2 bilhões e 187 milhões, e ainda tem que ter um chãozinho para o Avatar, que é 2 bilhões 788 milhões. Essa lista, na verdade, é meio irreal, vamos dizer assim, porque as bilheterias de antes dos anos 90 não contam aqui nessa... Elas não conseguem entrar, né? Porque tem aquela coisa, né? Assim, não existia dado, todos os países não organizavam sei lá, as contas de bilheteria da mesma forma, tal. Então, assim, só a partir dos anos 2000 é que o negócio ficou meio padronizado. Então, você procura aqui nas 100 maiores, sei lá, quantas maiores bilheterias do mundo, né, oficialmente, assim, você só vê filme dos anos 2000 pra cá, maioria americano, e alguns chineses, porque os chineses realmente estão indo ao cinema, construindo cinemas, né, construindo uma maneira de controlar o mercado cinematográfico mundial. Mas é isso. Então, hoje, Avatar seria a maior bilheteria dessa história dos anos 2000 pra cá, Vingadores Ultimato segundo, Titanic o terceiro, e o Star Wars Despertar da Força o quarto, e o Vingadores Guerra Infinita o quinto. Só que é bem diferente quando você olha a bilheteria só dos Estados Unidos. E a gente tem percebido que muitos desses blockbusters lançados nos últimos tempos têm feito mais dinheiro fora dos Estados Unidos. Então tem uma diferença já aí. Por exemplo, Pantera Negra fez muito mais dinheiro nos Estados Unidos do que Vingadores Guerra Infinita, mas no mundo, no ano passado, o Guerra Infinita foi campeão e Pantera Negra foi segundo. Ficou mais para baixo. Então ficou mais para baixo. Então tem umas variações. E aí quando você vê essa lista que o Box Office Mojo e outros sites mantêm, de bilheterias, eles mantêm as bilheterias de todos os tempos nos Estados Unidos, e aí você tem filmes desde os anos 20, 30, 40, e eles fazem a lista também dos filmes com um ajuste de inflação, as bilheterias com ajuste de inflação. Eles contam todas as variações de inflação que tiveram nesse período todo, durante o século XX todo, tal, nesses últimos, vamos dizer, 100 anos ou mais. E aí, qual que é o campeão de todos os tempos? Quem será Thiago Faria? É Avatar? É James Cameron? Velozes e Furiosos? Velozes e Furiosos? Então, não é, né? Olha só. E o Vento Levou. E o Vento Levou. E o Vento Levou. E é um negócio bizarro, porque assim, o Vento Levou tem uma bilheteria nos Estados Unidos, ele foi... conta os relançamentos do filme também. Só que o Vento Levou foi relançado várias vezes, mas quando ele é relançado, ele não é relançado igual quando foi lançado. A quantidade de cópias é muito menor, né? Então, o Vento Levou, nos Estados Unidos, fez uma bilheteria de 1 bilhão e 822 milhões. Quer dizer, 1 bilhão e 800, quase 2 bilhões em 1939. Exatamente, sim. Corrigidos para agora. Corrigidos para agora. Na época, com a bilheteria, os números de agora. Na época, ele teria feito o equivalente a 200 milhões. Tá. É porque aí a gente tá falando da bilheteria só nos Estados Unidos. Sim, por isso que os outros filmes já estão mais o primeiro filme, o número 1 é O Vento Levou. O número 2 é o primeiro Guerra nas Estrelas, que tem 1 bilhão e 600 milhões, ou seja, tem 200 milhões a menos que o número 4, coisa. Né? Só que aí, olha a confusão. Se o Vento Levou fez 200 milhões, que viraram esse 1 bilhão e 800, o Guerra nas Estrelas fez 460 milhões, que viraram 1 milhão e 600. Mas são quase 40 anos, quase 40 anos inflação, depois. De valor de ingresso mais alto. Exatamente. E aí, no top 10, você encontra uns filmes que você não espera, por exemplo, como A Noviça Rebelde, que é o terceiro lugar. O quarto lugar, aí é um filme mais jovem, vamos dizer assim, mas é um jovem que já tem 30 e tantos anos, que é E.T.
O quinto lugar é o Titanic, que é o filme mais recente do top 10. Ele é o Titanic de 97, rendeu 1 bilhão, o equivalente hoje a 1 bilhão e 200 mil. Na época foram 659 bilhões. Os 10 Mandamentos, de 1956. Tubarão, de 75. Doutor Zhivago. Zhivago, do David Lean. David Lean é um dos maiores bilheteiros da história. O Exorcista. E o 10º lugar é Branca de Neve e os Sete Anões. Então, assim... Que é o filme mais antigo do top 10, né? É o filme mais antigo do top 10, Chico, exatamente. Você tá querendo me dizer, então, que quando E o Vento Levou estreou, ele pegou 90% das salas? Olha, eu tô achando que sim. E os filmes brasileiros tiveram que esperar um pouquinho? Scarlett O'Hara deu um instaladinho de dedos, dominou tudo, destruiu toda a concorrência. Mas eu acho muito legal essa lista da inflação, corrigida pela inflação, porque isso dá a dimensão que a gente tinha quando a gente era mais jovem e via esses fenômenos acontecendo. E eram fenômenos realmente enormes, né? O fenômeno Titanic... Foi uma coisa alucinante. Nas minhas lembranças, eu posso estar enganado, porque a gente é atraído pelas lembranças, mas nas minhas lembranças foi um fenômeno muito maior que Vingadores. Foi um filme que parou o Brasil. Todo mundo queria ver. Acho que a família inteira. A gente vai descobrir se continuar esgotando por uns 2-3 meses. Exato. Eu acho que não vai acontecer. Mas na época o Titanic esgotou por 2-3 meses. E ficou muito tempo sendo exibido. E Titanic no Brasil foi um negócio muito curioso, porque, por exemplo, ele já pegou o Brasil numa época em que as salas de cinema, o cinema estava em crise no Brasil, né? Então as salas de cinema não existiam mais em cidades. Eu morava em Maceió, e no estado inteiro de Alagoas só existia cinema em Maceió. Nenhuma cidade mais, nem na maior cidade do interior, e nenhuma mais existia. Então, tinha um fenômeno que era o seguinte: tinha umas caravanas de pessoas. Isso. Toda sexta-feira tinha ônibus lotados, vários ônibus lotados de gente que vinha do interior para assistir Titanic. Quer dizer, era a única maneira. Em vez da caravana do programa do Silvio Santos, ia ver o Titanic. Exatamente. Sim, e eu lembro que a gente via o Titanic e depois de um mês voltava para rever no cinema. Então o filme continuava em cartaz por muito tempo e você revia com intervalos muito longos, que é uma coisa que hoje em dia não é tão comum, né? O filme fica em cartaz por pouco tempo, acumula muito nesse período em que fica em cartaz em muitas salas e depois sai. Exatamente. Até porque acho que lança-se muito mais filmes hoje do que antigamente. Sim, eu acho que sim, acho que sim. Mas o que eu noto é que essa lista das bilheterias mundiais, que como o Chico explicou, ela existe a partir de 2000, fim dos anos 90, ela provoca a sensação de que sempre o cinema tá crescendo, está em crescimento, né? A cada ano que passa, temos mais dinheiro, mais público, mais salas, enquanto que a lista corrigida pela inflação coloca as coisas no devido lugar, talvez, porque o filme atual... melhor posição, que é o próprio Avatar, é o 15º da lista. É o 15º, ele não entra nem nos 10. Ele perde para filmes, por exemplo, como A Guerra dos Dálmatas. O desenho original certamente um fenômeno. Imagina, as crianças fazendo fila e os filmes brasileiros todos saindo de cartaz. Exatamente. Ele perde, sabe quem é o 14º? Ben-Hur. Ben-Hur. Imagina o fenômeno Ben-Hur, eu nem consigo imaginar. Eu acho interessante isso, porque assim... Ben-Hur, imagina, é um filme que ganhou Oscar, tal, não sei o que, era uma mega superprodução, era a superprodução da época, né? A superprodução dos anos 30 era o Vento Levou. Era o Vingadores da época. Exatamente. Com relação ao tamanho o espetáculo da época. Isso. Então, assim, é muito interessante como, o tipo de filme que leva as pessoas pro cinema mudou realmente, assim. Nos anos 30 as pessoas iam ver Vingadores, é ótimo, né? E o Vento Levou, nos anos 50 as pessoas iam ver Ben-Hur, nos anos 70 as pessoas iam ver, 60 as pessoas iam ver A Noviça Rebelde, entendeu? Você imaginava que A Noviça Rebelde tinha feito tanto dinheiro assim? Não. Eu sabia que era um clássico. Eu vejo essa lista há muito tempo, mas assim, eu sempre tenho uma dificuldade de entender, nossa, quantas pessoas foram fazer, imagina, devia ser um absurdo. Uma febre, né? E aí tem uma coisa que muda com as bilheterias quando surge o blockbuster, né? Que é nos anos 70, que é com Tubarão. Tubarão, depois o Guerra nas Estrelas e tal. Aí depois criou-se uma rotina do filme espetáculo, da season, né? Da temporada de filmes de verão e tal. Então, é um padrão que meio que se repete até hoje, que você tem os filmes que estão... Eu imagino que filmes como O Vento Levou, ou o Doutor Zhivago, você falou agora... Ben-Hur, tinha um perfil completamente diferente, porque antes de Tubarão, o filme era lançado nas grandes cidades e depois ia
percorrendo as outras cidades, né? A cópia. Quer dizer, devia ficar mais de ano num país como os Estados Unidos, com tantas cidades, num país tão grande. O filme sendo exibido, chegando em cidades novas, que as pessoas deviam estar até ansiosas porque leram um jornal e tudo mais. E quando chega Tubarão e depois Star Wars e toda a questão dos blockbusters, que lança em várias salas ao mesmo tempo, em quase todas as cidades, quer dizer, e aí mudou completamente o formato de distribuição. Fico imaginando a pessoa esperando lá no interior dos Estados Unidos, chegar o Ben-Hur, que já ouviu falar, que foi visitar a casa da tia e faz 3 meses que estava passando lá e aqui não chega. E o que criava de expectativa, né? Na época que não tinha TV em casa, quer dizer... Ela não podia ir ao Twitter ver se tinha spoiler. Não tinha como, né? Como- e no como YouTube saber- pegar a cena depois dos créditos. Como corriam os spoilers na época? Era o primo que tinha viajado para Nova York, voltava e contava todo o filme. Tem um filme no cinema, vou te contar o final. Que o assassino é a mãe. Você sabe que a gente briga com isso, mas o Hitchcock, na época do Psicose, ele fez uma campanha publicitária de assim, não contem o final pra ninguém, não estraguem o prazer das pessoas e tal. Na época do Psicose, que também foi um grande sucesso. Agora eu não sei onde ele tá nessa lista aqui. Mas ó, filmes surpreendentes que estão nessa lista. No 20º lugar, Golpe de Mestre. Você não imagina, um filme de época, tudo bem, uma comédia, tem um tom de aventura e tal, aparece lá em 20º. Fantasia é o 23º. A Primeira Noite de um Homem. Não, Fantasia é um filme super difícil. Eu nem vi Fantasia. Assim, é difícil mais ou menos, né? Mas assim, tem você tem que ter um investimento de atenção no filme. E tá lá, 23º, tá lá E o nosso Vingadores Ultimato, hoje é o 42º filme. Acabou de passar Esqueceram de Mim. Exatamente. E ainda não chegou no Independence Day. Olha, Michel, você falou Esqueceram de Mim, que aí é outro filme que eu lembro. Foi um fenômeno. Ficou muito tempo em cartaz. Todas as crianças da época viram e viram mais de uma vez. Então, eu tava lá. Eu estava lá. E outro filme que também não é mentira essa lista. Você lembra disso? E outro filme que desse mesmo ano do Esqueceram de Mim, que também foi um fenômeno, que passou um ano em cartaz. Esse, com certeza, foi Ghost, do outro lado da vida. Nossa, sim. Eu vi no Cara, cinema. Ghost, eu lembro que eu vi depois de muito tempo no cinema, lotado, e já tinham 6 meses em cartaz. Não, foi um sucesso estrondoso, Um né? negócio muito louco. Mas vocês acham que o perfil dos filmes que faz sucesso nas bilheterias mudou? Ou continua a mesma coisa, como você falou, são filmes de grande espetáculo, como foi Ben-Hur e agora Os Vingadores? Eu acho que o tipo de grande espetáculo mudou. O que era o espetáculo mudou realmente no decorrer dessas décadas todas, assim. Até porque não existia essa noção do filme do blockbuster enquanto um filme só de entretenimento. Então o O Vento Levou não é um filme só de entretenimento, ele teoricamente é um filme sério também, né? Tanto é que ele Sim, foi pro Oscar, a vamos história da dizer assim, Guerra ganhou Civil, Guerra várias Civil, coisas. é um livro, então tem toda uma Mas tem coisa um filme, atrás. É 4 horas que tem o Vento 4 Levou? horas. 4 horas. Gente, 4 horas. Olha a 4 horas. O bilheteria que Titanic tem fez. 4 horas também. E o Avengers tem 3. Tem. As pessoas gostam de grandes filmes, seria isso? Eu acho que O que eu Não noto sei. que tem... E o Lavi Dias? Por que ele não faz esse sucesso Não tá todo? fazendo esse sucesso todo por enquanto, mas... Os americanos não descobriram as coisas boas ainda. Eu noto uma mudança de formato, porque a televisão ganhou um alcance muito particular nos últimos anos, né? Para muita gente roubou esse espaço que o cinema tinha para os grandes espetáculos. Hoje você vê uma série como Game of Thrones, que é um espetáculo que há alguns anos parecia que só o cinema seria capaz de oferecer. É o Ben-Hur da idade atual, né? Exato, e hoje a televisão oferece. Aí um filme como o Avengers, ele, para atrair o público, ele usa de uma estratégia que lembra um pouco a estratégia da TV, que é você criar uma grande série com filmes que se conectam e que permitem que você fidelize o seu público. Você cria uma expectativa. Você cria o espectador do Avengers, e não necessariamente o espectador de cinema, mas o espectador daquela série. E emula, de certa maneira, a própria origem do material, que é os quadrinhos, que tem a tradição de ter a historinha mensal ou semanal que continua na semana seguinte. Você e tal, não sei capta lá. o público... E até de uma outra maneira, né? mais viaja na minha cabeça, mas eu acho que tem sim uma ligação. Tipo assim, nas primeiras décadas do cinema existia muita série de filmes, né? Tinha os seriados de cinema, as pessoas iam... Toda semana iam lá assistir o capítulo novo do Flash Gordon, o capítulo novo do Westerns, um deles e tal.
Então tinha essa tradição das pessoas já irem mesmo. Então eu acho que ele meio que, de alguma maneira, tem uma coisa nostálgica aí de você recuperar uma coisa, tanto dos quadrinhos quanto do início do cinema, e de incorporar essa coisa da televisão e das novelas, né? O brasileiro, por exemplo, é um negócio que adora novela, agora eles adoram Netflix. Chico, mas é curioso que os quadrinhos tenham sido visionários em relação ao cinema. Isso que você disse, eu acho que hoje o cinema adapta a estrutura que já era muito comum nos quadrinhos. Desde sempre, De décadas, né? Desde sempre. Principalmente dos anos 80, 70 pra cá, que tem essa coisa da continuidade. Existia já as sagas e tal, mas assim, dessa maneira de alguma coisa continuar a mesma na revistinha seguinte, demorou. Mas talvez uma parte seja porque um público que sempre seguiu os HQs ganhou poder aquisitivo agora. Ficou adulto e ganhou poder aquisitivo e se apega ao que gostou desde criança. Talvez isso não acontecesse em décadas passadas. Talvez fosse uma coisa mais voltada só pra criança. Hoje em dia as HQs são feitas também para adultos, né? Não sei, eu sinto isso. Eu acho que já faz tempo que são feitos para adultos. Eu acho que o que muda, assim, é assim, que os filmes de super-heróis talvez não fossem possíveis mesmo, ou pelo menos nessa escala. Efeitos especiais, tudo mais. Pois sim. tipo assim, quando você faz... pra você ver, o Superman de 78 é uma coisa muito à parte, assim. Era um único filme de super-herói que tinha, entendeu? Fora isso, tinha a série do Batman que não tinha nenhum poder, né? Ele só lutava. Não, pois é. Mesmo quando na tela. Quando o Tim Burton faz o filme do Batman em 89, também não tinha essa coisa, assim. Os filmes baseados em quadrinhos modernos começam com X-Men, na verdade, né? Assim, é considerado meio que o Marco Zero, já tinha outros, mas são bem isolados. Mas a partir dali eles fazem vários filmes dos X-Men, aí eles fazem, enfim, vários filmes de outros heróis. O Homem-Aranha surge também, tem os filmes do Homem-Aranha, e aí combina com 2008 e Homem de Ferro e os filmes da Marvel, e aí eles já pensam, como ninguém tinha pensado, numa coisa mais planejada mesmo, de fazer um grande evento, uma grande história em capítulos. Então, enfim, eu acho que foi sendo formado, mas é um fenômeno meio que recente mesmo. Sim. Eu acho que a gente discute muito o lado comercial desse projeto da Marvel, mas também seria interessante que se discutisse, talvez nos próximos anos apareçam essas discussões, sobre o apelo dos super-heróis para essa geração do momento. Como os heróis de hoje são os super-heróis, e são vários tipos de super-heróis, não só um, são dezenas de super-heróis. Mas são super-heróis, né? Acho que hoje existe uma necessidade por parte do público de se identificar com super-humanos, né? E não personagens simplesmente humanos que vivem aventuras mais plausíveis do dia a dia. Deve ter uma explicação mais até filosófica sobre isso, o apelo dos super-heróis no mundo de hoje. Vai ser feita ainda essa discussão, momento, ainda não foi feita, porque a gente está preocupado mais com os efeitos comerciais dos filmes da Marvel, o que isso vai significar para o cinema, para a cultura, enfim. Mas eu acho que tem coisa aí. Tem, né? Bem possivelmente. E vocês acham que teve algum tipo de filme que ficou no passado, que ficou esquecido, ou eles continuam bem representados? Por exemplo, os musicais, que tá aí em terceiro lugar, um deles. Os musicais meio que tiveram uma Grease renovada nos últimos tempos, né? Eu acho que teve uma... Com La La Land, teve o Chicago ganhando o Oscar nos anos 2000, teve... Os musicais dos anos 2000 pra cá, eles tiveram um certo revival. Como o Western teve dos anos 90 pra cá também. Encontraram seu espaço, né? Encontraram, assim... É porque agora, o tipo de filme que faz sucesso mesmo é esse que tá fazendo sucesso. Então, eu acho que tem uma coisa de época também. Eu não sei até quando, eu não sei agora que acabou a primeira grande fase da Marvel... Se a segunda grande fase da Marvel vai fazer tanto o mesmo sucesso. Até porque provavelmente não vai ter todos os grandes personagens. Então você vai trabalhar com personagens um pouco menos conhecidos. Será que isso funciona tanto quanto? Será que as pessoas não vão querer... sei lá, não vão querer mais esperar tantos filmes para a conclusão de uma história? Enfim... muita gente se emocionou com o final de Vingadores e tal, porque estava acompanhando aquilo há muito tempo. Mas eles querem ver essa segunda novela, sabe?
Eles viram a primeira novela. Será que eles querem ver a segunda? Eu não sei. A gente vai vendo, assim, porque eu acho que o que o Thiago falou, as pessoas agora querem essa coisa do herói. Tipo assim, o herói era o Ben-Hur naquela época. O herói era o Tarzan, o herói era o, sei lá, o Mandrake, enfim, sei lá. Então eram outros tipos de heróis. A heroína era Scarlett O'Hara. Então acho que tinha um outro tipo de... Mas eram mais humanos, né? Sim, o que eu acho curioso é que é como se os heróis de hoje eles fossem humanos, mas já totalmente modificados. Como se eles tivessem uma genética diferente. Como se eles já tivessem... Tem que ser mutante, tem que ter como se fosse numa outra escala da evolução. E a gente estivesse aspirando isso como espectadores. Como se esse fosse o nosso modelo para o momento que a gente vive. Que é curioso, porque a ciência caminha por esse universo também. Todas as pesquisas genéticas, da biologia e tal, caminham para transformar o ser humano numa outra coisa. Um ser humano mais resistente, mais ser poderoso. humano que já vai nascer sem, abre aspas, fecha aspas, defeitos, né? Já vai nascer programado geneticamente, enfim. Eu acho curioso que os nossos modelos já sejam os super-heróis hoje. Não sei se isso vai mudar e se a gente vai voltar a ter como modelo um personagem como o do Leonardo DiCaprio no Titanic, que é simplesmente um homem, né? Um ser humano numa situação trágica, enfim. Mas talvez o cinema caminhe cada vez mais para um lado da nossa aspiração por ser muito mais do que nós somos fisicamente, enfim. Não sei se eu tô delirando, ótimo, mas sim, eu concordo com você. Os nossos heróis de hoje são quase a mistura de máquina com humano, ou um humano muito evoluído. Não, esse é o Cyborg. Também. Alguns super-heróis têm o quê de ciborgue? Um herói de carne e osso tem que fazer milagres, né? Tipo Velozes e Furiosos, senão não é um herói, né? Quer dizer, ele é um herói, mas ele faz coisas mirabolantes, né? Exato. Eu ainda acho o Velozes e Furiosos um herói mais à moda antiga, sabe? Sim. Que é um herói mais que lembra o assim, Rambo. O carro, você aperta o botão, eles dirigem sozinhos, quer dizer, você precisa de algo mais. Não que eu acho que além disso tem esse fascínio do espectador pela tecnologia. A gente quer ver no cinema algo diferente do que a gente tem na nossa vida e o avanço da tecnologia. Não basta só o John McClane lá atirando todo mundo. Você precisa de tecnologia, precisa de... O Avatar eu acho que representou muito isso. É. Por isso que eu fico até um pouco triste vendo o Avatar saindo do trono dele, porque acho que foi um filme tão importante. Foi um filme que levou o 3D para um outro patamar, virou um espetáculo de... Como se o espectador estivesse indo para um museu, não museu, mas para uma feira de ciências, sabe? Ver uma nova invenção que estava ali à disposição. Eu acho uma pena. Eu olho pra trás. Você não gosta do Avatar, né? Não, eu gostei quando eu vi. Eu vou dizer que eu não gosto, okay. Eu queria ir embora. Mas então, mas tudo bem, eu acho que ele é importante. Eu não me vejo revendo Avatar nunca. Nossa, também. Eu acho que... Mas eu lembro ainda hoje da sessão. Que não lancem o 2 quando tem que rever. Eu lembro ainda hoje da sessão e como eu fiquei maravilhado com aquilo. E com uma cena boa. Sim, eu achei tão impressionante. Não sei se porque pra mim funcionou muito bem o 3D. E eu acho que o 3D do Avatar era muito, muito bom. Tinha um trabalho muito bem feito de 3D. Claro, porque o 3D tava evoluindo ali, tava num processo assim. Eu lembro, claramente, faço piada com o Diego até hoje. Nosso amigo Diego Maia. Porque o Diego... eu lembro que no Avatar ele saiu da sessão, a gente viu junto, não sei se o Michel tava também. Não, eu vi sozinho. Mas tinha uma galera, acho que a Cris tava. Enfim, e aí a gente terminou a sessão e ele falou assim, nossa, o melhor trabalho de 3D de todos os tempos. Aí depois o Werner Herzog lançou Caverna dos Sonhos Esquecidos. E aí ele falou, nossa, o melhor trabalho de 3D de todos os tempos. E aí teve um terceiro filme, que eu não lembro se foi no meio, se foi antes, que ele falou de novo assim. Aí eu comecei a dizer, todo filme que dizia 3D, eu falava pra ele assim, nossa, o melhor trabalho de 3D de todos os tempos. A tecnologia tava avançando. Ali porque tava realmente era o... Avanços muito perceptíveis, assim, né, ali. Dominando a tecnologia, vendo até onde ia chegar, pra onde podia... Você podia jogar a tecnologia, em que lugar você podia... jogar, para que função. Então, eu acho que tem realmente essa função. E foi um momento empolgante, né? As pessoas indo ao cinema para ver algo que nunca tinham visto mesmo, né? E não conseguiriam ver na televisão de casa. E foi diferente. Não, sem dúvida. Ele também arrastou muita gente, por isso que ele tem essa bilheteria expressiva. Pra gente fechar o papo... Será que sai esse negócio aí? Que essas sequências aí do Avatar? Eu espero que não, né? Acho que sim. Acho que o James Cameron tá lá tentando bolar uma algo tecnologia novo, nova. Que ninguém fez. Faz muito tempo, gente. Pelo amor de Deus.
Chico, você acha que O Vento Levou faria um sucesso estrondoso como fez hoje? E qual é o seu filme favorito dessa lista aí de maiores bilheterias? Mas dos top 10, porque... Não, são... dos top 50 que tá aí. Nossa, aí tá difícil, Depois Michel, a gente preciso ver. publica a lista. Mas primeira coisa é a seguinte, assim... eu acho que é até injusto comparar, porque assim, é outra época, são outras necessidades, você tem outro jovem, você tem um perfil de gente que vai pro cinema hoje. Eu pergunto porque eu duvido que um filme como Dr. Zhivago, mesmo que fosse atualizado hoje, Não, faria o sucesso também que fez, acho. A Primeira Noite de um Homem. Também acho, assim, mas... O público não quer mais esse tipo de Então, filme. Não, se o homem da primeira noite de homem, depois da primeira noite, encontrasse uma aranha radioativa e virasse os Isso, exatamente. Alguma coisa desse tipo. Mas o que eu falo é o seguinte, por exemplo, assim... É claro que tem inúmeras diferenças, tem um abismo entre os filmes, eu não vou falar nem de qualidade, assim, mas assim, de diferentes perspectivas e sei lá. Era outro mundo. Se você comparar, mas assim, o Dr. Zhivago, o Vento Levou tinha aquele papel nos anos 30, que foi o Dr. Zhivago, o papel que o Dr. Zhivago teve nos anos 60, que foi o papel que o Titanic teve nos anos 90. Então, assim... Teoricamente são as grandes histórias de amor contadas ali e tal, não sei o que lá. Então, se você pensar, deve ter algum outro um filme desses anos 2000 atuais, aí de 2010, que também é um grande Comer, sucesso. Rezar e Amar, Thiago? Não, esse não. Mas enfim, eu acho que tem sim semelhanças, mas assim, é outro tipo de coisa, Mas, né? Chico, As pessoas estão... não é que tem uma história de amor trágica no Avengers Endgame? Olha aí. Tem. Mas tá Tem. aí. Tem uma escolha, tem um Tem. sacrifício e tem Tem amor várias, envolvido. né? Tem, Eu né? acho que de uma Tá certa maneira ele pega alguns elementos. Atualizações. Então, eu acho que sim. Acho que tanto a atualização dos Ben-Hurs da vida, dos filmes de aventura, do tal, dos filmes épicos e dos filmes românticos também, porque eu acho que ele é um filme que ele prioriza bastante o lado emocional, sentimental, essa conexão do espectador e tal. Eu acho que tem... Não se abandonou totalmente, se mudou um pouco o escopo. Muito bem. Mas peraí, você pediu um favorito desses aí? Ai, Tiago, meu tem algum Deus. favorito? Você acha que o Vento Levou ia fazer sucesso? Tubarão. Tubarão, né? Tubarão. O meu também é Tubarão. Pra mim também seria. Do Mas top eu 10 é lembro Tubarão. bem do efeito Titanic. É que hoje a gente menospreza esses filmes que foram grande sucesso. Porque Pô, viraram eu nossos acho tão best-sellers, bom né? Titanic. Eu adoro o cara. Titanic, cara. Eu lembro muito do impacto que ele provocou. Foi E era uma unanimidade, né? Todo mundo gostava do filme. Não era simplesmente um filme que as pessoas iam porque estavam se sentindo teleguiadas pra assistir. Não, as pessoas adoravam e choravam, viam de novo. Sim, a emoção do romance impressionante. e mais as cenas de ação que Sim. mantinha a pessoa entretida, né? Eu gosto bastante do Titanic. Eu vira e mexe na TV, eu acabo vendo. Não consigo parar. Eu acho bom mesmo. Vamos encerrar a conversa das bilheterias e falar de um filme Puxa a bilheteria que fez dele. muito sucesso? Qual é a bilheteria desse filme? 600 e lá vai cacetada milhões de dólares. 699. 700 milhões de dólares. 700 milhões de Praticamente dólares. só na China. Porque acho que nos Estados Unidos fez 5 Fez milhões. 5, uma coisa assim, é verdade. Bem pouquinho. Então, o filme já é a terceira maior bilheteria mundial do ano, só perde pra Vingadores E Ultimato Capitã e pra Marvel. Capitã Marvel. E ele no comecinho do ano ele era a primeira. Era a primeira. É. 699 milhões de dólares arrecadados. Na China, 691 milhões. Só pra gente colocar aí numa comparação, na China, o Vingadores Ultimato já fez 511 milhões. É a segunda maior bilheteria do ano. Ainda é o Ainda Terra Deriva. perde pro Terra Deriva, que é o filme que a gente vai comentar Vamos falar agora de Liu Lang de Chu. Ou Terra Deriva, como é conhecido no Brasil. Esse aí eu não vou ter que falar nome de gente Fica tranquilo, não, né? fiz uma sinopse sem Graças a nenhum Jesus. personagem. Só pra complementar a conversa das bilheterias, Terra Deriva é a segunda maior bilheteria da história da China. Só De perde um filme chinês, né? É isso? de todos. Ah, de todos? O terceiro colocado é o Avengers Ultimato. Aham. Só perde para outro filme chinês chamado Lobo Guerreiro 2, que inclusive é o mesmo ator principal. Que é bem recente. É do Sim, ano é bem passado, recente, eu ano acho, passado, do ano coisa passado. bem nova, mas assim, são os filmes que estão aí bombando lá. O Lobo Guerreiro 2. O Terra Deriva é dirigido pelo Frank Guo, diretor de 38 anos, chinês, claro, é o terceiro filme dele. Ele dirigiu os outros dois, foi As Aventuras de Liu Changji e um sucesso, uma comédia de muito sucesso lá na China chamado Meu Antigo Colega de Classe. Eu tô
traduzindo do chinês, inglês, do do mandarim, chinês, claro, do eu mandarim. falo frequentemente. Do cantonês. O filme é uma adaptação cinematográfica do conto The Wandering Earth, de um escritor muito famoso na China chamado Liu Cixin, que faz livros de ficção científica. Ele já ganhou 9 vezes o prêmio de melhor autor de ficção científica na China e outros prêmios internacionais. Ele lá na China é bem conhecido, é um conto. E vamos para a sinopse. Quando o Sol morre, os humanos criam um plano audacioso de mover a Terra para fora de sua órbita e até um outro sistema estelar. Após anos de preparação e desbravando o espaço, nem tudo sai como planejado, Chico Firman. Acho que pouca coisa sai como planejado, né? Olha, Quase nada, Thiago. Quase nada. eu acho muito interessante essa coisa de como o cinema chinês caminhou popular, né? Caminhou nos últimos tempos, porque o cinema chinês dos anos 90, pelo menos o que chegava no Brasil, era um cinema muito delicado, um cinema muito artesanal e tal. Tinha, obviamente, os filmes mais populares, as coisas mais populares. Zhang Mu, né? Mas, mais Lanternas Vermelhas, Adeus Minha Concubina e tal. Mas eles não tinham essa dimensão. Eu acho que de um tempo pra cá, a China começou a investir muito no cinema porque elas queriam realmente se tornar uma indústria grande, uma potência grande. Tanto é que hoje, eu não sei se ele já é a maior mercado de cinema Acho do que mundo, deve ser o segundo. mas já tá lá o segundo, já passou todos os outros, deixou pra trás todos os outros no rastro da Terra Deriva. E aí, cada vez os projetos são mais ambiciosos, né? Então, quando eu vi que tinha uma ficção científica chinesa que estava fazendo maior sucesso, a gente comentou isso aqui no começo do ano, você falou e Fevereiro, tal, quando o filme ali e lançou, tal. que chegou nessas notícias. E aí, eu fiquei louco pra ver o filme. Queria ver, porque assim, eu adoro ficção científica, ia ser uma maneira de ver uma ficção científica diferente e tal, né, tal. E aí, você vai ver, né? E aí, depois eu falo. Chico e os ganchos Ele deixou o gancho pra você falar, pra Thiago Faria. gente continuar acompanhando Exatamente. o podcast. A varanda é um grande aprendizado. E um dos maiores aprendizados que a varanda te deu? A varanda me deu é que eu falava tudo, entregava tudo no começo. E não é nem da questão de manter o segredo, é que eu começava a antecipar as coisas. Aí acabou o assunto, Aí, né? não, e vocês nem tinham a chance de introduzir também. Esse Então foi... eu estou apenas sendo generoso. Esse foi Chico Firman no quadro O Que Vi na Varanda. A varanda mudou a minha vida. Thiago, e você? Você também ficou alucinado pra assistir esse filme? Eu fiquei bem curioso. Eu também. Porque Acho que vale falar, né, uma que- grande bilheteria. Vale falar que o Michel é praticamente chinês. É basicamente chinês. Ele vive lá, ele tá eu- sempre lá na China. Eu passo 15 dias por ano, na média, Esse na ano, China. quando ele foi, ele falou, gente, tá todo mundo falando um filme aqui, uma ficção científica. Foi? Eu fui em meados de março, tava um mês o filme em cartaz, tava todo mundo falando desse filme. O que eu achei que não é aceitável é o Michel ter voltado sem assistir É ao que eu vou filme. a trabalho, né? Nem sempre É. dá tempo. Bom, Enfim. mas fora isso, acho que E vale tinha falar tinha que... versão legendada? Só uma Não curiosidade. sei. Se você fosse em Hong Kong, teria. Em Hong Kong eu infelizmente ainda não conheço. Mas vale falar que nós estávamos na quarta-feira quebrando a cabeça, nós três, para achar uma pauta. Aí estavam lá sofrendo, de repente eu liguei a Netflix, que era feriado, tava em casa. Gente, para tudo! Olha só, o filme chinês que nós queríamos ver tá aqui, tá liberado, vamos colocar ele na pauta. E aí surgiu essa pauta. Mas Antes de vê-lo. acho que a existência do filme, o sucesso que ele fez e o fato de ele estar na Netflix pra gente assistir é uma prova de como a China tá crescendo aceleradamente nesse campo do que chamam de soft power, né? Que é o poder via cultura. Sim. Porque em matéria de poderio econômico, a China já tá muito lá na tá- frente. Começou anos antes esse Já processo. dobrou A meta. a esquina, já dobrou a meta. Mas e ainda tá é a segunda ameaçando maior os economia Estados do Unidos. mundo, ainda não passou os Estados Unidos, mas é questão mas, de né? semanas, talvez. Pois é, mas nessa questão cultural é muito mais difícil, porque a cultura americana domina o mundo e já é muito mais familiar para todos, inclusive para os chineses. A prova disso é que os Vingadores está lá, firme e forte, em segundo lugar nas bilheterias. E vai passar ele. E vai passar. Vai passar. É possível que passe? Não, tá bem perto. Então o desafio da China, da Coreia do Sul, e a Coreia do Sul está muito bem na história do K-pop, né, do pop para adolescentes, é dominar o mundo via A sua própria entretenimento. cultura.
fazer com que isso se torne mais familiar pro resto dos E a Coreia países. tem um negócio engraçado, porque a Coreia em várias áreas, não é só no entretenimento, né? Tem na área da beleza, as pessoas agora estão fazendo muitas técnicas de beleza e produtos de beleza coreanos, sei lá, estão espalhados, a gente... enfim, trabalho em televisão e a gente acabou de fazer uma matéria que era K-pop, K-beauty e K-food, né? Que a comida da Coreia do Sul também está virando moda no Brasil. Então, eles estão realmente tomando conta. Mas não é curioso Então, que a Netflix tenha virado meio que uma plataforma até de contrabando para eles, para levar essa cultura pro Ocidente? Eu acho tá ajudando a a Netflix está proliferar, ajudando a que isso chegue até outros países, que eu acho bem interessante. Eu fui procurar uma entrevista com o diretor, que é um cara bem jovial. Ele disse que cresceu vendo filmes de ficção científica americanos e sempre quis dirigir um filme de ficção científica na China. E aí o que ele conta... Os 3 filmes favoritos dele, você viu na entrevista isso? Porque eu li umas Os 3 favoritos eu não vi. 2001, Odisseia no Espaço, Exterminador do Futuro 2, Interestelar. Exterminador do Futuro 2 tá na minha lista. Quase chorei aqui agora, de lembrar da sessão do Exterminador do Futuro 2, das sessões da minha vida. Eu quase chorei que ele botou Interestelar, mas tudo bem. Enfim, Eu acho que o Thiago não tinha percebido Não, que nem o terceiro pensei, Interestelar. nem Ele falou, Não, também parou, ficou parou. assim. O que ele disse que foi que num determinado momento levaram alguns diretores chineses para conhecer Hollywood, para fazer uma espécie de intercâmbio em Hollywood. E aí eles ficaram conhecendo as técnicas de cinema e tudo, e perceberam que a China estava muito atrasada em relação aos Estados Unidos. Mas daquele jeito bem pragmático, ele pensou, tudo bem, estamos atrasados, mas em 30 anos conseguiremos chegar ao ponto em que esse patamar de produção americano. E em matéria de efeitos visuais, precisamos de uns 15 anos. Pronto, já colocaram até na planilha e foram em frente, estão aí fazendo. Eu acho que ele foi até um pouco cuidadoso nos cálculos, porque o filme não fica tão devendo assim pro efeitos especiais? Pro cinema. De jeito nenhum. Talvez os efeitos especiais ainda sejam um pouquinho... Dê pra perceber que é tudo muito feito na tela verde, né? Tudo muito no computador ali. Às vezes parece um jogo de videogame. Não parece. Ele não consegue tornar tudo tão orgânico quanto o cinema americano. O nosso consegue. amigo Felipe Furtado, que também é bem conhecido, fala muito e é especialista em cinema chinês, digamos assim. Ele disse que os chineses adoram esse CGI meio artificial, assim, que é muito comum nos filmes do Tsui Hark e outros diretores. Eles não têm muito cuidado com... Então, mas na entrevista desse diretor, ele diz que eles querem preencher essa lacuna. É um desafio deles. É um projeto econômico mesmo, sim. assim, de dominação cultural. Então, esse filme seria o início de tudo. É o primeiro capítulo mesmo, nesse sentido, né? É um filme, por isso, muito importante para o cinema chinês de entretenimento, cinema chinês comercial. Sim. Bom, já falamos por cima, vamos entrar agora mais precisamente no filme. Eu achei que é um entretenimento megalomaníaco, mas ao mesmo tempo acessível. Assim, com um tipo de narrativa que estamos acostumados. A principal diferença é que quem normalmente nos filmes americanos são os vilões, aqui são os mocinhos que vão salvar o planeta, né? Chineses e russos. Sim. O que normalmente é o contrário. E um né? híbrido de australiano com chinês, né? Tem um personagem que ele diz que é um híbrido de mistureda, australiano, né? Com É. chinês. Mas, Thiago, eu não vou roubar, porque essa sacada é sua, então eu tenho que falar. Ficou a sensação que é um Michael Bay chinês? Eu achei melhor que o Michael Bay. Mas É mais ambicioso, né? A trama em si é mais complexa, então tem uma... Mas é aquela... eu sinto que é um cinema muito extremado em tudo, né? A premissa é muito louca. Imagina, você precisar transportar o planeta porque o céu está derretendo, aí chega num ponto em que o planeta entra na rota de Júpiter e o que fazer? Vamos explodir Júpiter. Eu vou... Assim, acho que nem Michael Bay faria um filme com essa premissa. Não. Acho que ele ia tentar deixar um pouco mais Temos realista. que agradecer ali, né? ao autor de ficção científica chinesa. Mas dizem, eu vi alguém lendo, eu não consigo, eu procurei aqui, mas não achei quem foi que falou, que leu o conto original e que o conto original é um pouco mais realista, esse filme ele meio que deturpa um pouco Isso que eles a história em si.
cientistas chineses para acompanhar o projeto. Como consultores. Imagina se não tivessem, porque não tem limites em alguns momentos. Não, exatamente, assim. Mas eu acho assim, imagina... Calma aí, Michel. Cientistas participaram? Sim. Consultores. Não faz, também acho. Porque tem um momento no miolo ali que não faz. Não, vamos explicar para o nosso ouvinte. Para deslocar o planeta, eles colocam umas espécies de turbinas, os propulsores que eles chamam, né? Propulsores que você liga e aí o planeta vai saindo como se fosse um grande foguete, né? Em direção a Júpiter. Gente, não faz sentido algum. Não, é legal. Eu acho divertido também. Eu acho o seguinte, assim... É que eu acho curioso você não ter pudor de fazer um filme de ficção científica tão enlouquecido. Por isso que eu falei megalomania. O que eu acho legal é isso, assim, é tipo assim... Você põe na cabeça, você tá fazendo uma fantasia, então, assim, deixa eu fazer minha fantasia, então eu vou levar até os últimos pontos. E aí eu acho que a questão de chamar os cientistas é uma maneira de você tentar deixar dar o máximo de substância possível para essa maluquice lá, da história em si. Então eu acho isso um esforço bem interessante, assim. Porque o filme tem uma tentativa de ter uma coisa de bastidor de como é a vida nessa terra à deriva, né? De mostrar como as pessoas sei lá, vivem como se fossem, não digo refugiados, mas como se fossem tipo sobreviventes mesmo, tal. Eu acho que é interessante, assim, me dá até vontade de ver uma série sobre isso, sabe? Mas ele nem gosta de ficção científica mesmo. Eu adoro, né? Enfim. Mas eu acho que é isso, assim, a gente, de uma maneira geral, não tá tão acostumado a essa coisa que não é só do chinês, acho que do oriental mesmo, de ser mais extremado sentimentalmente. Então, tudo é meio exagerado para o ocidental, tudo é meio over, e para eles é o que funciona. Eu acho que tem alguns pontos aí que eu queria comentar. Os países que eu conheço, bastante gente que são muito nacionalistas, então basicamente estamos falando de China e dos Estados Unidos, tem um quê de ingenuidade em boa parte da população. E grandes filmes, acabam tendo também esse tipo de ingenuidade. Então, por exemplo, eu vejo muito Armagedon nesse filme aqui. Sim. Nessa questão da ingenuidade mesmo de vamos salvar o mundo, e ao mesmo tempo as relações entre os personagens, os melodramas são totalmente exagerados. E eu acho que é um filme que dialoga muito com o seu público local, tanto o Armagedon com o americano, quanto esse com o público chinês. E claro... Gente, eu sou amigo do Michel, hein, gente? Eu tô orgulhoso aí. Tem a ver, então tá a ver, concordo plenamente. E isso tá muito na linguagem do filme, né? Então fica muito explícito isso. E acaba se tornando talvez a característica mais forte, além da questão visual, que eu acho bem curiosa em alguns pontos, como a gente falou do CGI bem falso, em outros parece uma escola de samba, de cores, mas de uma forma legal, eu gostei, achei interessante. Mas eu acho que... Pra mim, se Aquaman tivesse sido feito na China. Eu pensei muito em Aquaman. Mas é um pouco isso, e eu vejo ali muitos gêneros misturados, então desde ficção e filme de catástrofe, com melodrama e até... Lembrando até aqueles filmes épicos como O Fim do Mundo dos anos 50 e outros filmes Mas Guerra dos Mundos. A sua comparação com o Armagedon eu acho ótima, porque é uma ficção científica, tem uma premissa maluquinha, assim, que parece boba e tal, e tem essa coisa familiar no centro do negócio, né? Porque é isso, né? O Bruce Willis é pai da Liv Tyler, não é isso? Então, tem essa coisa familiar também, que tem o heroísmo, aquela coisa tal, que nesse filme tem tudo. Então, eu acho que tem realmente uma grande dívida com o cinema americano. É como se, assim, deixa eu fazer um filme americano muito bom, sabe? Eles transportam tudo isso de bom e de ruim, mas aí, assim. Deixa eu fazer esse filme americano muito bom, num modelo que funcione no meu país, na minha realidade, com as coisas que agradam o meu público e tal. E eu acho que nesse sentido ele é muito vitorioso. Sim. Porque o blockbuster ele tem que agradar ao público e por isso ele acaba espelhando o público. Né? Tem um quê de publicidade? Você tem que fazer o filme pro público. Falar a mesma língua que não é língua, mas mais ou menos isso. Então, também achei perfeita essa comparação com Armagedon, e o cinema blockbuster americano tem esse elogio ao indivíduo, né?
que é muito típico da cultura americana. Enquanto que esse filme, o que eu acho que é mais exótico para o público ocidental nesse filme, é que é um filme em que tudo se resolve coletivamente. A coletividade está no filme inteiro. Tem uma cena em que você tem, acho que eles precisam atarrachar uma grande nave dentro de uma outra nave. É louco mesmo, gente, é isso. Assista pra entender. E aí tem umas 100 pessoas, tem um elenco ali de figurantes atarrachando, que eu imagino que se fosse um filme americano seria um super-herói. Seria o The Rock. Atarrachando. Só o The Rock Pronto, sozinho. acabou. Resolveu. Umas três, o pai, o filho e o namorado da filha. Resolveu. Mas lá é uma multidão. Mas, Thiago, eles têm 1 bilhão de pessoas Eu sei, disponíveis. mas além disso, você tem muita força de trabalho. O quê? Além disso, você tem essa defesa de um ideal coletivo. Sim. Em que tudo se resolve com o povo unido por um objetivo. né, gente? Comunismo, né? Mais ainda. Ou quase, né? Assim, já um pouco deturpado. Mas acho que culturalmente isso aí tá tão forte para eles que para você buscar essa identificação que o blockbuster quer buscar, você precisa falar nessa língua do coletivo e não na língua do indivíduo super poderoso, né? Isso eu acho exótico no filme, que pra mim foi diferente, mas pra eles deve ser tão comum. Não, eu acho que eu vi a entrevista eles. com o diretor e disse, não, pra gente todo filme é assim. Assim, não tem novidade nenhuma, mas pro ocidental eu acho que vai ser um diferencial desse filme. É que acho que esse talvez seja o primeiro filme, a gente falou de maior blockbuster de sci-fi da China, mas talvez seja o primeiro filme popular chinês que tá chegando pra gente, tirando os filmes de wuxia, né, o Hero, Heróis, né, que chama aqui no Brasil, né, as Dagas Voadoras, quer dizer, tirando esses que já vinham com um pouco de made em exportação, esse é o primeiro filme genuinamente chinês, feito pro público chinês, que explodiu e tá chegando via Netflix pra todo mundo, então acho que talvez isso tenha assim, um pouco desse requinte de entender essa linguagem toda e tudo que nós falamos aqui, né? Ele vem sem filtros, né? É isso. E por isso, até esse lado dos sentimentos extremados, esse filme tem muito. E pra mim é incômodo, porque eu não tô acostumado não tolero a isso. isso. Mas, então, pra cada cena de grande estrondo, de explosão, logo depois tem um momento muito sentimental. Que é o pai lembrando, ou o filho lembrando de alguém, do vô, da tia, da mãe tentando pegar a mão. É uma festa, né? É uma festa. Então parece que não tem muito... É como se você tivesse controle de volume e uma criança mexendo o volume, colocando o volume máximo, volume mínimo. Ótimo, adorei a comparação. Sem controle. Você não tem essa gradação muito clara. É isso que eu acho interessante, porque assim, é o tipo de emoção que funciona pro popular lá, né? Você tem que exagerar mesmo. E eu acho curioso. Eu também não consigo me envolver nesse nível, mas eu acho curioso. Não, você vê quase antropológico. Você entendeu? liga a TV lá na China e muda de canais, claro, eu não entendo nada, mas aquelas novelas que passam à tarde são uma atrás da outra. Você não tá entendendo o que eles estão falando, mas você tá vendo. Não precisa entender pra você entender o que tá acontecendo. É tão óbvio o melodrama, puxado, pesado, aquela coisa dramática ao extremo. Tá ali, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. Você entra numa lojinha, tem uma senhorinha no caixa vendo aquela novela. Tem no rádio, tem radionovela até hoje na China com essa coisa carregada, então, tipo, eles são assim, na questão da cultura, da forma de dialogar com o público. Isso acontece, acho que em níveis diferentes. Por exemplo, você citou os filmes do Zhang Yimou, o Herói, o Clã das Adagas Voadoras. Mas aí é outro nível, então, né? mas aí que eles têm uma coisa por ser um popular mesmo, de ser um filme de... Porque é a aventura, o wuxia, né, que se chama. É o gênero de aventura de lá, né, tradicional do cinema local. Então eles têm esse negócio, mas eles também têm um tipo de exagero nas interpretações que não chega nesse daqui, mas também é exagerado. E eu vi agora quando eu estava lá em Buenos Aires, eu vi um filme que é um filme de festival, um filme de 3 horas e tal. É um filme chama So Long My Son, que ganhou os prêmios de ator e atriz no Festival de Berlim, eu acho. Que é um grande melodrama, é um belíssimo filme, adorei o filme, gostei muito. É um belíssimo filme, mas é um filme que é todo trabalhado no excesso dramático, assim, todo. De uma maneira que funciona mais, porque ele é mais articulado, ele dá tempo das coisas acontecerem. Não tem essa criança exagerando no volume, como o Thiago falou. Não tem, não é uma coisa que parece assim...
de banca de revista, escrito Folhetim. naqueles folhetins e tal. É uma coisa mais elaborada, mas existe isso também num filme de arte, vamos dizer lá. E num filme de arte misturado com popular, como os filmes do Zhang Yimou. Então, aliás, o Zhang Yimou, depois de fazer esse negócio, ele virou outra coisa. Tem um filme dele de uns 3, 4 anos atrás, chamado Coming Home, com a Gong Li, que é um negócio horrível. É a mulher morrendo o filme inteiro. Então, sabe, tem um absurdo de excesso. Que pra gente... Parece melodrama dos anos 30. É que pra gente demais, é ruim, né? Mas existe... Deve existir alguma coisa lá na China, que o Michel vai saber explicar melhor, de uma reconquista da própria cultura, né? Sim. É porque talvez tivesse sido mais fácil se americanizar, mas isso eles não querem de jeito nenhum. Não é um desejo de se americanizar. É meio antagônico isso. Eles não querem, ao mesmo tempo eles estão fazendo isso. Então é meio tipo, eles não querem, mas eles copiam tudo igual. Então, por exemplo, não usa o aplicativo, mas o governo faz um idêntico e você usa interno. Mas aí ele faz o idêntico para que você use o dele. Isso, exatamente. Tá. Você ganha um dinheiro, você vai viajar para onde? Vai para Disney. Então, você quer manter as raízes ao mesmo tempo que você está querendo se americanizar. Então, Sim. é um processo meio antagônico, assim, eu vejo. E esse filme resume isso muito bem. Então, porque você tem toda essa inspiração tecnológica do cinema americano, mas mantendo tradições que são deles. Sim. E pra mim é claro que são deles, porque eu não consigo criar esse contato sentimental. Tem conexão, né? Porque eu sei que não faz parte do meu mundo, e o cinema americano faz, né? Porque eu vejo desde criança e tudo mais. Enfim. Exatamente. A gente se acostumou, né? Cresceu. Alfabetizou com o cinema americano, né? Então... E nesse eu me admiro pela imaginação. Eu admiro a imaginação do filme. E do público que compra esse filme, porque tem cenas ali, tem uma cena em que um astronauta sai da nave, simplesmente sai e vai viver uma aventura. Volta pra nave no determinado momento. Você olha pra esse filme, depois você olha pra gravidade. São 5 minutos. Tem vários filmes americanos mas não nessa falta de... É que acho que eles não precisam justificar de uma maneira narrativa. Marvel no espaço. Então, mas a justificativa da Capitã Marvel é que ela pode tudo. Exatamente. Então, ele não tem superpoderes, mas como se tivesse. No caso, é como se tivesse. Tem uma outra cena que é um casalzinho jovem do filme, né? Que tem um par romântico e num determinado momento eles pulam no vazio, um pulando pra segurar o braço do outro no meio do nada, absolutamente vazio, e chamas, fogo, explosão, e eles conseguem sobreviver de alguma maneira. Enfim, tudo bem, é uma loucura. O que eu acho que, comparando com o cinema americano, que aí o filme quer também ser comparado a isso, eu acho que a primeira parte do filme, pra mim, ela é muito melhor resolvida, quando ele tá apresentando a situação, mostrando os conflitos, contando a história do pai e do filho, os rumos que cada um toma, porque o pai vira astronauta, enquanto o filho é um jovem criança, né, ali, que um pouco rebelde e insatisfeito com a vida que leva. Então toda essa construção inicial eu achei bem envolvente, eu não senti deslocado, não. Quando o filme vai pras raias do absurdo, aí eu acho que as raias da loucura. Que pra mim foi um pouco demais e ficou maçante também, que são erros que o cinema americano de blockbusters muitas vezes comete, que o filme acaba cometendo também. Sim, na média eu acho que é um típico, seria o equivalente a um típico blockbuster americano com mais imaginação. Muito bem. Vamos pro Metavaranda? Vamos. Eu só queria falar a última coisa que eu tava esquecendo. A gente vendo alguns pontos que eles usam ali, pontos turísticos, e ver a destruição é sempre impactante, né? Por exemplo, tem uma região em Xangai que é conhecida como a área financeira, que tem os prédios mais altos, tem a torre de TV. Você chegou aí lá, Chico? Que tem a torre que é bem fininha e faz um observatório. Aquela torre que tem um chão de vidro? Isso, essa daí. Então, quase morri naquele lugar. Eu fui umas 2, 3 vezes já naquela torre. E aí você vê aquilo, cara, cheio de gelo, morrer. Tudo destruído, só a torre ali, mais ou menos, o resto dos outros prédios em volta são altos, super
destruídos. A mesma coisa que você vê, tipo, Armagedon mesmo, Nova York, a ponte em São O Francisco. Thiago achou que você ia falar da Estátua da Liberdade. da Liberdade. Eu tava aqui tentando me É. identificar, É. realmente. Eu É, o senti centro muito esse financeiro lugar de que eu Xangai. nunca fui. Eu consegui me emocionar com a destruição desse lugar que eu não conheço. Quem vai e vê 1, 2, 3 vezes, você fala assim, nossa, olha só como aconteceu. Me impactou de ver como estava. Só lembrei do Cristo Redentor no 2021, Tá vendo? do Roland Emmerich. Viu como você tinha alguma Ali me alguma tocou. lembrança? Ali me É isso tocou aí. fundo. Metavaranda, Chico Firman. Eu dou 5,5. E você, Thiago? Eu vou dar 5. Eu vou dar 4,5 com isso. Como assim, um Chico? filme Você vai ser chinês. barrado na China a partir de agora. É. Cara, o visto não vai Olha, querer que os levar. chineses não ouçam. Sorte que eu tenho visto de 5 anos. Então, Ó, não mas- garante nada. Dá pra cancelar, meu filho. Dá pra cancelar. Aqui estão cancelando tudo, na China é fácil de cancelar com também. isso, Terra à Deriva ficou com 50 no Metavaranda e ficou pendurado. Mas tá bem. Tá Tá bem, bem. né? Tá ok. Tá justo. Vamos partir então da China com destino à felicidade? Nem tanto. Nossa, que fantástico, Michel. Você tá cada vez melhor. Vamos falar ao de- Ocidente agora. Vamos ao Ocidente, vamos para Paris, vamos falar de Amanda, filme dirigido pelo francês Michael Hers, de 44 anos. Já é ele fez 3 médias e depois. Esse é o terceiro longa, depois das 3 médias. Ele já é habitué de Festival de Cannes, Semana da Crítica, 15 anos realizadores. Acho que o filme mais conhecido dele no Brasil, se é que chega a ser relativamente conhecido, é o Aquele Sentimento do Verão, que é o último filme dele, que não chegou a estrear nos cinemas, mas passou naquela... Como é que chama aquele No My festival? French Film My Festival. French Você Festival. falou dele na época. Falei eu dele acho. na época. É. Vocês não viram? Não. Eu vi. Eu não E aí, vi. você gosta do... Eu gosto. Mas você já tá falando no Do Aquele diretor? Sentimento do Verão. Ah, Aquele Sentimento do Verão. Eu gosto. Eu não lembro tanto do filme, mas eu gosto. Eu acho que vale só contextualizar rapidamente, porque de alguma forma os dois filmes são sobre perda, né? Perda de pessoas importantes. E o Aquecimento do Verão é sobre uma garota que se aproximava do irmão do namorado, sem ter um envolvimento amoroso, mas que morre alguém ali, quer dizer, morre o namorado e ela fica próxima do irmão dele e os dois lidando com o sentimento de perder alguém, né? E aqui nós vamos ter algo parecido em outra Vai dar spoiler. escala. Vai dar spoiler. Não vou dar spoiler nenhum. Vamos pra sinopse. A figura central é do jovem David Sorel. Davi. Davi. Não é não? Deve ser francês, Vincent claro. Lacoste. Sim. Que vive de empregos temporários e é muito ligado à sua irmã Ophélia Cope. e sobrinha, E Isor Moutrier. Também conhecida como Amanda. Amanda. Uma tragédia assola a família. A violência e a intolerância do mundo moderno faz novas vítimas. Manteve a dignidade. Assim. Achei que ia dar muito spoiler. Eu acho que... Não vale dar spoiler no filme, mas acho que um Uma tema informação a tem gente que ser precisaria colocado, com certeza. comentar para que a gente até explique a importância do A gente filme. vai falar do filme, então acho que não tem muito como não dar um pouquinho de A sinopse spoiler. oficial no Brasil fala dele Não, cara, de todas. na cara dura. As entrevistas também. Mas eu acho legal a gente não revelar o plot twist do filme. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também não dá pra esconder que é um filme sobre uma questão muito atual e que trata de Pode um falar. trauma muito recente da França. Aliás, o filme foi exibido no Festival de Veneza e nas entrevistas que o diretor dava no Festival de Veneza, ele sempre tinha que responder a uma pergunta que era: é um dos primeiros filmes franceses que lidam diretamente com a questão dos atentados terroristas de Paris de novembro de 2015. Algumas cenas foram filmadas nos bairros onde ocorreram. Exatamente. O ator que faz o Davi, O Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, ele disse que ele morava bem perto do Bataclan, daquela casa de shows onde teve uma parte ali dos atentados, e ele ouviu os tiros na noite em que aconteceu. Então, para ele ficou um trauma ainda mais forte. E o filme lida com esse tema não reproduzindo o que aconteceu, não reconstituindo os eventos, mas tratando da questão do terrorismo e dos impactos do terrorismo em vidas comuns.
Seria mais ou menos isso? Tá mais que bem explicado, Chico. Sim. Acho que eu não vou nem acrescentar mais nada, porque o Thiago já fecha a conta e passa a régua. Não, agora vamos falar do filme. Porque Sim, o filme não professor é Raimundo. exatamente isso. É, professor, É. professor Raimundo. Eu tenho uma história curiosa com esse filme, que é assim. Esse filme passou na Mostra do ano passado, né, na Mostra de Cinema de São Paulo. E a minha tática de ver filmes da Mostra é tipo assim, é ver os filmes ou que eu sei que ganharam prêmios, ou que participaram de festivais e tiveram alguma repercussão, ou que são de diretores que eu gosto e tal, e Ou fazer então minha de país que você nunca ouviu falar. isso eu adoro também. Segundo um amigo meu, de países que não tem água potável. E aí eu vou montando minha programação. E aí eu montei minha programação e tal. Eu lembro que nesse dia do Amanda eu tinha colocado Vidas Duplas, que a gente já falou há umas 2 semanas, atrás. do Olivier Sayá pra assistir e tal. E aí depois, isso acontece toda vez na mostra pra mim. Aí eu começo a ver os outros filmes que estão passando no dia, depois que eu fecho toda a programação. Puta, isso aqui eu queria ver. E aí o Amanda disse assim, não sabia nada do filme, não tinha lido. Eu não gosto de ler sinopse. Não li nada, mas aí vi o nome Amanda e disse assim, nossa, esse filme tem cara de tem título de filme bom. Que belo tal. nome. Amanda. E tal. Mas aí deixei quieto, já tava com minha programação fechada e tal. Aí a nossa amiga Márcia Schmidt falou assim... Hoje estamos referência aos nossos amigos, né? Eu não lembro se ela já tinha visto ou se ela ia ver. Aí eu acho que ela tinha visto. Aí ela falou assim, nossa, Amanda, filme lindo, não sei o que lá. Aí na mesma hora eu disse assim, tá vendo? Eu tava com a intuição certa. Vou lá, troquei o negócio, peguei o Amanda e botei o Vidas Duplas pra outro dia, encaixei em outro dia e tal. Beleza. E aí fui assistir o Amanda, então meio que no improviso. Foi o melhor filme que eu vi na mostra. Foi o filme que mais me tocou. E eu acho um filme que tem ele me toca em vários níveis. Primeiro é o nível artístico mesmo, vamos dizer. Porque assim, é um filme que ele trata de um negócio muito sério, muito pesado e tal, mas ele consegue mostrar os bastidores, os arredores da situação, e ele não vai diretamente no negócio. Ele começa como um filme comum, francês, né? A vida cotidiana, os sonhos das pessoas. O tio com a sobrinha, brincando com a irmã. As relações dos personagens e tal. Ele estabelece toda aquela relação para depois você entender sobre o que o filme é. E aí eu achei isso assim tão bonito, essa maneira em como ele incorpora, sem se vender diretamente para uma coisa que podia ser muito mais atrativa, podia ser muito mais bait mesmo de temática, assim, porque é o tema mais, sei lá, mais sério dos últimos tempos, vamos dizer. Então, eu acho que é um filme que é muito rico na maneira como ele se constrói. E segundo, eu achei um filme que é extremamente generoso. É um filme pra mim que não tem muito par hoje em dia, porque eu acho um filme que é sobre generosidade, é um filme sobre sei lá, abrir mão das coisas pelo que você acha que é certo. Eu acho tão difícil achar filmes parecidos com esse hoje em dia. Então foi um filme que me tocou em tantos níveis que eu disse assim, meu Deus, sei não. Eu, como acabo acompanhando os festivais, era um dos filmes que eu mais queria ver na mostra, porque eu tinha lido críticas muito boas e nem me falou, Veneza. né, Michel? Você é um amigo desgraçado. Eu mando pra ele a lista dos filmes que eu mais quero ver na mostra, Não, e você ele me manda fala a tabelinha isso. do Excel. Com as notas das minhas expectativas, mas tudo bem. Ele era das mais altas ali. Eu tava muito ansioso pra assistir Amanda. E que filme lindo. Eu gosto muito dessa coisa dele, como é que eu vou dizer, um equilíbrio entre o drama e a leveza. Porque é um filme que é altamente sobre a perda, sobre coisas muito duras, e ao mesmo tempo essa tristeza, ela surge de momentos simples. Eu acho que isso é tão bonito. Então, por exemplo, você está num momento cotidiano, a cena tá ali 2, 3 minutos numa cena cotidiana, e de repente alguém começa a chorar porque alguma coisa remete à dor que ele está sentindo. Então, e vem e vai, ao contrário, nós estávamos falando do melodrama exagerado do filme anterior, aqui a coisa flui. É delicadíssimo, a né? tristeza simplesmente flui e não fica a coisa assim, o mundo vai acabar agora. Tem a dor, mas você se reequilibra, e o filme é sobre isso também. É sobre se reencontrar, né? Os personagens se reencontrarem com a nova ótica, nova situação que acontece. Então eu acho que é um filme tocante, ao mesmo tempo puro, e
sobre as pedras que estão ali no caminho desses personagens. Sem que o diretor jogue meio sujo, porque eu acho que tem filme que joga sujo, né? Usa e abusa do personagem. Então não é uma tragédia porque é bobagem, que eu gosto de falar várias vezes. Ele joga com o drama de maneira mais fluida. O que eu tinha pra falar basicamente era isso. A gente tá praticamente numa terapia de grupo, né? E agora? Qual o que eu próximo falo? passo? Então eu vou falar outra Quando coisa. eu assisti ao filme... Eu vou falar outra coisa que é off o filme. Meus pais, há 40 anos atrás, casados, queriam ter uma filha. E o sonho deles era ter uma filha chamada Amanda. Olha só. E aí, então, depois disso eu vou embora. Nasceu o Michel e depois nasceu meu irmão e nunca chegou a Então, menina. numa realidade alternativa estilo universo Marvel, você poderia ter virado Amanda. Poderia, com certeza. Que Entendi. absurdo. Interessante. Agora eu não tenho mais nada a dizer, vou embora. Tá, mas onde é que você Meta queria varanda. chegar mesmo? Porque eu acho que talvez seja mais uma razão de eu querer ter visto o filme, de filme ter tido Amanda, uma porque relação tudo que tem aí. Amanda, acabo lembrando dos meus pais e do desejo nunca concretizado. Amanda que nunca veio. Exatamente. Dá um belo roteiro. Eu acho que eu não vou criticar o filme porque Pode ele é criticar. muito querido na varanda. Não, pode Eu quero criticar, sair Thiago, bem. tem nenhum problema. Aqui dessa noite. Você quer sem Tudo que eu band-aid? só quero que o dia termine bem, né? Então, eu acho que tem uma cena que pra mim essa eu acho que é genial mesmo. Eu vi nessa cena o que as pessoas viram no resto do filme inteiro, que é como o diretor filma o atentado terrorista, porque ele chega depois que o atentado aconteceu e ele acompanha o ponto de vista de um personagem que chega depois. Ele não sabe que aquilo aconteceu e não ouviu o barulho. Ele chegou depois que aconteceu. Ele não viveu, ele viveu o minuto de seguir, né? E eu gostei tanto dessa cena, de como ele filma, porque é um silêncio estranho, as pessoas estão feridas, mas você vê que teve algo terrível ali, mas ao mesmo tempo tá todo mundo um pouco desnorteado, sem saber o que aconteceu. Então você tem aquela sensação de, ao mesmo tempo de que aconteceu algo muito trágico, mas você nem consegue começar a explicar. Raciocinar, né? E depois eu fui buscar isso em alguma entrevista dele, que ele explicasse essa cena, e ele explicou, e ele disse que ele queria ter transmitido uma sensação de algo quase surreal, de um desconhecimento do quão terrível uma situação pode se tornar, e acho que o filme capturou perfeitamente. Adoro essa cena, pra mim é a grande cena do filme. Já sobre a relação entre os personagens, eu acho que o diretor se esforçou para fazer o filme adequado ao momento, porque é muito difícil você tocar nesse tema na França, não só na França, né, mas especificamente lá. A gente viu o caso do filme do Bonello, que agora me fugiu o nome. Bertrand Bonello, o Nocturama. Nocturama foi um filme maldito na França, Sim, né? sim. As pessoas não queriam ver, porque ele foi muito radical na maneira como ele tratou o E ele tema. mostrava violência, né? Esse filme não mostra foi um violência, filme que né? até o Festival de Cannes ficou desconfortável pra exibir, pra você ver como é um tema Porque na tabu, verdade ele foi né? recebido Difícil. como se fosse um filme que defendesse os terroristas, né? Ainda E tem, eu nem acho que ele faz Também isso. Eu também mas acho que mas não. eu acho porque eu acho que é um tema a muito gente sensível. discutiu sobre esse filme. a gente já Eu falou acho que é um sobre tema ele. muito sensível, então é difícil fugir do que seria o mais adequado. E eu acho que no Amanda ele faz a reflexão mais correta sobre o assunto, que é mostrar que um atentado terrorista rouba dos moradores da cidade, rouba a própria cidade, a experiência de estar na rua, de viver a cidade, de ser livre, enfim, de ser um cidadão. E o que o filme mostra é que você tentar recuperar essa cidade que foi roubada de você pelo atentado é o ato de resistência, o grande ato de resistência. Então, a resistência dos personagens está no cotidiano, nessas pequenas ações, nessas decisões da generosidade, na decisão de abraçar a vida e de não se esconder, não ceder ao medo. Voltar à vida normal. Exato. Então, eu acho que é o filme que... Um ato heróico quase, né? E eu aposto que vários artigos foram escritos na França por esse viés, porque é o viés mais adequado mesmo, que eu acredito que
com todo o legado que se tem da cultura francesa, é o viés que eu espero ver num filme francês. Então, nesse ponto, ele nem me surpreendeu tanto quanto ele surpreendeu muitas pessoas, porque eu esperava isso mesmo, um filme mais controlado e mais falando sobre generosidade, sobre como viver nesse mundo tomado pelo medo. Talvez por isso eu não tenha me surpreendido tanto assim com o filme inteiro como cinema. Eu me surpreendi com algumas decisões que ele toma no decorrer do filme. Não, eu gosto disso, mas eu também gosto, eu vou evitar, claro, spoilers, de como alguns personagens aceitam a responsabilidade e ao mesmo tempo tentam negá-la. Porque a situação se impõe uma certa responsabilidade que... quem disse que eu quero essa responsabilidade para mim, mas ao mesmo tempo uma necessidade, né? Então, eu fico imaginando o quão complexo, além da dor, a coisa da transformação, de você ter que mudar a sua vida inteira por um fato ocorrido, uma tragédia, um atentado, quer dizer, e o quanto isso vai influenciar a vida, além do fato em si, quer dizer, e como isso, o filme vai transcorrendo dessa transformação, né, e como vai se criando as novas relações. Então, eu também peguei muito esse lado humano. Assim, tem vários aspectos que eu acho muito interessantes. Esse que você falou do negócio do terrorismo, eu vi de uma maneira mais ampla, porque eu acho assim que o filme ele tem uma maneira diferente de lidar com uma narrativa muito clássica do cinema, que é tipo assim, as pessoas estão existindo, acontece uma coisa, as pessoas têm que se adaptar a essa coisa, têm que lidar com isso. Eu acho que a maneira como ele apresenta tudo é tão diferente, é tão... as coisas são tão... sei lá, espontâneas, naturais, vamos dizer assim. As situações são apresentadas. Essa grande cena que você falou, também acho que é maravilhosa a cena. Ela sei lá, pra mim foi muito surpreendente ele fazer o filme como foi o filme feito daquele jeito. Porque... Enfim, ele parece que quase que renega o filme que ele estava fazendo, mas não renega, ele continua na mesma lógica que ele faz. A lógica de você ir vivendo um dia atrás do outro e as coisas vão acontecendo e acontece aquilo. E assim, aí você falou, é a maneira de como você vai se adaptar ao que aconteceu. A maneira como você vai se reconstruir. Eu acho isso de uma generosidade que eu acho que está muito presente no personagem do Vincent Lacoste. Adoro a interpretação dele. Eu acho que, tipo assim, você falou, a pessoa tem os seus sonhos, os seus projetos, que são muito simples, muito pequenos, porque ele cuida de árvore na rua, ele é meio que um... Como é que dá pra falar aquela profissão dele lá? Ele é difícil. Tipo um cara que leva as pessoas pros apartamentos. É um francês. Um francês. Que compra a baguete, o croissant dele, assim, quer viver em paz. Começou a desenvolver um romance, uma fé e tal, não sei o que lá. Então ele é um cara muito jovem, então ele tinha toda uma perspectiva de futuro que ele nem sabia direito pra onde ele ia e tal. E de repente ele se vê numa situação em que ele tem que mudar radicalmente os planos dele, porque é o dever dele, é o que ele precisa fazer, é o que ele... Enfim, e isso amedronta muito ele, e ele, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com uma dor grande, que é uma dor de luto muito grande, ao mesmo tempo, em que ele tem que assumir uma grande responsabilidade, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, eu achei tão delicado como ele constrói isso, assim, não sei se é tão surpreendente, mas eu achei muito delicado, porque... Podia ser muito mais explícito e sei lá, overdramatic do que o filme... É o tipo da melancolia que me toca. Também me tocou muito, profundamente, assim. E a cena em que ele conta pra menina o que aconteceu, cara, eu achei o filme tão tocante, assim, que não... Eu nunca consigo falar direito sobre Amanda. mas assim, eu acho essa experiência de se trazer quase uma deturpação dessa lógica de um evento externo que chega e muda a sua vida e as pessoas têm que se adaptar a isso. O filme faz de uma maneira tão
melódica, eu digo assim. Eu acho que é um filme que ele não faz isso pra você, uma curva ascendente pra você... Sobe e desce, né? Sabe? Teve um ponto dramático daquela coisa de 3 pontos que viram o roteiro, sabe? E aí você vai... marca o começo de um novo capítulo do filme. Eu acho não, acho que o filme ele é quase como se fosse um capítulo integral e as coisas vão acontecendo muito espontaneamente, assim, e isso me fascinou. Muito bem. Só pra comentar que nós falamos de Nocturama no episódio número 69, Já Visto, Jamais Visto. Fizemos um episódio especial junto com a Paula Ferraz, com filmes que não tinham estreados ainda, era quase 18 Nocturama. E a Paula contou como é que é o processo de distribuição num filme no Brasil. Ah, foi nesse episódio. Foi esse legal. episódio, então quem ficar curioso pelo Nocturama ou saber mais detalhes e nunca viu o episódio, corre lá. Daria, aliás, uma ótima sessão dupla, Nocturama e Nossa, Amanda. Daria mesmo. Daria, mas são coisas bem diferentes. Que Bem tem essa diferentes. relação temática, né? E do momento. São filmes que querem falar sobre um momento na França. E ambos fogem do óbvio, né? Eu acho que alguma Nocturama, pra mim, foge mais do sim. óbvio. Porque é o que eu digo. Eu acho o Amanda um filme bonito, um filme que pra mim é correto. Eu não me emocionei com o filme, eu queria ter me emocionado, não me emocionei. Eu acho que é um filme correto, mas ao mesmo tempo ela também achou um filme bom. Ela não achou maravilhoso. Mas Ela Guzman gostou. Porque eu acho difícil não gostar, sinceramente. Eu acho difícil não gostar do Amanda. Né? Você vai não gostar de uma criancinha fofa. Que coisa, né? Quem não gostou, né? É difícil não gostar do Amanda. Não, mas dá pra não gostar de qualquer coisa. Criancinha fofa, Mas é bem diferente. fofo. E um cara super francês, e, enfim, não vejo... Uma baguete embaixo do braço. Enfim. Tudo bem, é um filme bonito. O que eu digo é que é um discurso que se tornou o discurso. Porque se você for pensar, qual seria o discurso o discurso mais humanista pós-terrorismo? É o discurso de não vamos nos deixar vencer pelo medo, a cidade é nossa vida continua e pela solidariedade nós vamos defender a nossa tradição francesa, que é a melhor do mundo. Enfim. E o Amanda é isso. Não vai ter queda da Bastilha dessa vez. E por isso eu acho que o Amanda passou pelo Festival de Veneza, não ganhou prêmio e passou, porque é um filme que é importante, é bonito, mas eu sinto falta cadê aquela visão que a gente busca num filme que vai além do discurso mais oficial que se tem quando as coisas acontecem. Entendi. Mas tudo bem, eu acho que é um filme bonito. Eu não queria estar criticando aqui o Amanda. Eu acho que é um filme bonito. Eu não acho que vale. Eu acho que seja pra mim não é um Nocturama. Nocturama, sim, eu vejo um filme que... Mas é diferente, é totalmente diferente, acho que não tem que comparar. Eu não acho que ele tem um discurso oficial, assim. Eu acho que você bateu muito nessa tecla do discurso, eu não acho que é um filme de discurso. Eu acho que ele é um filme muito de sentimento, de personagem. Acho que é um filme muito... Ele traz muito pra si mesmo, é um filme sobre crescer, sobre ter que tomar grandes decisões, muito além de serem decisões ligadas àquilo, sabe, especificamente. Eu acho que talvez tenha essa leitura também, mas pra mim isso foi o 10%. Acho que é um filme muito de sentimento mesmo, assim. E é um filme delicado, assim, eu acho que é um filme que o cinema francês não produz sempre. Eu acho que o cinema francês às vezes fica muito... tem uma coisa meio realista que às vezes perde um pouco do sentimento, da emoção, da delicadeza e tal. E eu acho que o Amanda recupera um pouco isso. Então eu fui muito mais pro lado do personagem, sabe, de uma pessoa perdida, tentando encontrar o seu caminho agora, e o seu caminho não é só ele que tá ali, ele tem que levar alguém com ele. Esse caminho não é só seu. Exatamente, assim, e ele tentando reorganizar as coisas. A gente não comentou aqui, mas além eu gosto muito de todo o elenco do filme. Da atriz que faz a irmã dele eu acho muito boa, a atriz que faz a tia dele eu acho muito boa. E a Stacey Martin, que faz a namorada dele, que é a atriz do Ninfomaníaca, ele fez o Vox Lux também agora. Eu acho ela perfeita no filme, acho ela muito boa no filme. Até me surpreendi, porque eu gosto muito dela. Não tinha muito... E ele também, o Vincent Lacoste, ele é ator de comédias, né? Sim, Ele, inclusive, nas entrevistas o diretor comenta disso, que escolheu ele porque achava que ele tinha uma coisa pura que ele tinha visto nas comédias, que ele queria trazer isso pro drama. Uhum. Mas ele faz normalmente ele comédias. tem mesmo essa coisa meio pura que eu acho que o personagem precisava.
Então, enfim, eu fui muito mais por essa Coisa mais sentimental. do sentimental, do personagem, do sentimento, enfim. Vamos pro Metavaranda? Vamos. E aí, Chico? Vou dar nota 10, desculpa. Chico não tá economizando nota 10. É É a isso aí, segunda ó. do O filme ano. é bom, eu dou Qual 10. foi o outro? O outro foi Em Trânsito. Em Trânsito. E Filme lindo. realmente- E você, Thiago? enfim. Você quer saber a minha Ai, nota meu Deus. primeiro? Vai, fala Eu sobre. vou dar nota 8. Tá, maravilha. Eu vou dar nota 6,5. Com isso, Pode dar, Thiago, não precisa ficar com pudor nenhum. Eu vou rever. não precisa É rever, que o meu fica coração tranquilo. O Thiago virou tá sentindo pedra. peso, não fica assim. É difícil. você tem seu momento racional, normal. Com essas notas, Amanda ficou com 82 do Metavaranda e está convidado para a festa de gala do Varanda Awards, né? Provavelmente 82, olha só. está nas alturas. Chico Firman, falando em alturas, Nossa, o nosso puxadinho de hoje está nas alturas. Vamos ver o que você tem de assuntos para trazer pra gente. nas alturas foi uma Qualquer metáfora ou foi coisa, uma... qualquer coisa para trazer o tema puxadinho da varanda. Entendi. Tem um filme que estreou essa semana, que é um filme brasileiro. Nosso querido amigo e varandeiro honorário Ailton Monteiro falou que a gente tá falando um pouco de cinema brasileiro. Vamos trazer um pouquinho Vamos lá. do A Sombra do Pai, filme novo da Gabriela Amaral Almeida, que fez o Animal Cordial, que a gente falou aqui, né, já faz um tempo. Ela, que é uma diretora de curtas, né, quer dizer, uma diretora que fez uma carreira com curtas, sempre seguindo a linha fantástica, o cinema de terror, né, ela tem muitas referências disso. E ela se mantém nesse universo dentro do A Sombra do Pai, que é um filme que eu acho que ele tem umas decisões muito interessantes de mise-en-scène, de construção de personagem. Tem uma interpretação muito legal que eu acho da Luciana Paz, e outra que eu acho muito boa também do Júlio Machado, que faz o protagonista, o pai. O protagonista não, a menina é a protagonista, né? E então eu acho que ela tem um conceito visual que é muito interessante. Sempre tem alguma ideia visual muito bem construída, bem pensada ali, onde ela joga as referências dela, que às vezes eu acho que foi um pouco explícita demais, mas eu acho que tem muito estudo ali, a gente percebe isso. Dito isso, eu acho ainda que tem, da mesma forma que tem que aconteceu no Animal Cordial, eu acho que ela não consegue me capturar totalmente na narrativa. Eu sempre acho que ela tá com muitos focos ali. Mesmo problema que eu tive. E as coisas não ficam meio estranhas. Por exemplo, o filme tem esse título, A Sombra do Pai. Tem realmente a relação do pai com a filha, que eles moram sós, e a tia, né? A mãe morreu e tal, não sei o que lá. Só que tem uma presença muito forte da mãe também. Então, se o filme se chamasse A Sombra da Mãe, não seria um absurdo. Não seria estranho, não. Entendeu? Então, acho que tem caminhos diferentes ali que, às vezes, eu acho que elas não estão totalmente definidos e amarrados direitinho. Mas é um filme que eu acho muito interessante. Eu acho que vale a pena ver no cinema, que vale a pena conhecer, porque tem sei lá, uma pesquisa de gênero ali. E eu acho que o filme tem coisas bem interessantes. Eu vi uma entrevista com ela disse que passou o filme no Festival de Tóquio e algum crítico lá, alguns, colocaram o filme como um drama espiritual. E ela gostou dessa denominação. Porque o filme é quase um terror psicológico, né? Sim. Mas eu achei que tá menos pra terror mesmo e mais pra um drama. Tem uma coisa meio mágica, assim, meio mística também no filme. Sim, exatamente. E eu gostei dessa categorização do filme. Mas eu acho que ele é isso que você falou. Ele tem alguns elementos fantásticos ali. E de repente ele volta pra menina, pra relação com a tia. E eu acabo não me prendendo tanto na narrativa. Eu gosto mais de coisas meio soltas, assim. Eu acho que... Mas eu acho um avanço de Animal Cordial. Eu também, eu gosto mais. Gosto mais desse. Mas eu acho que ainda não me cativou. Mas pra quem gosta de filme de terror e filme internacional, vale a pena, sem dúvida, conhecê-lo. Mais alguma coisa?
Tem outro filme que eu vi também, que é interessante também, que eu também não gostei tanto, assim. Mas acho que é legal o filme. O filme já tá quase saindo de cartaz, porque ele estreou bem na Semana dos Vingadores. Chama O Ano de 1985. É um filme de um... O cineasta chama Yen Tan. Eu acho que ele tem uma origem chinesa aí, ou coreana, não tenho certeza. Mas é filmado nos Estados Unidos, passado no ano de 1985. E é uma história muito simples, de um cara que tá vindo para casa depois de alguns anos, veio visitar a família, passar as festas, o Natal com a família, depois de ter ido morar em Nova York. Então tem toda uma coisa do... ele traz um grande segredo ali, que ao longo do filme vai sendo explorado, mas não vou dar spoiler, né? Porque senão estraga realmente a história. Mas o que eu acho, assim, é que me pareceu uma premissa muito interessante, mas é um filme que ele tem... Até porque talvez o projeto seja de 1h30, um pouquinho, ele concentra ele quer dar tanto peso à história, ao personagem, que eu acho que ele força um pouco a barra da gente se cair naquela emoção da história do personagem antes da história realmente se apresentar pra gente. Então tem uma trilha sonora pesada, tem a fotografia toda em preto e branco, ele cria artifícios ali antes da gente realmente ter material para se envolver com aquilo. Então, isso me incomodou um pouco. Eu demorei para poder começar a gostar do filme. Quando eu comecei, ele terminou. E eu acho que também não sei se ficasse mais meia hora eu ia achar realmente um filme bom. Mas eu acho que é um filme interessante para ver, até porque ele trata de uns temas interessantes, sérios. Muito bem. E você, Thiago? Bem, vou indicar uma série para variar. Jura? Voltou a série Killing Eve, que eu gosto muito, tá na 2ª temporada. A série Killing Eve, ela foi desenvolvida na 1ª temporada pela Phoebe Waller-Bridge, uma atriz britânica, roteirista e tudo mais. O curioso, e aí o que eu queria recomendar nesse puxadinho, é que no Amazon tá disponível a série que ela fez e que virou o fenômeno que... Na verdade, a série que deu origem ao fenômeno Phoebe Waller-Bridge, que chama Fleabag. Ela é de 2016. A 1ª temporada está toda disponível na Amazon e a 2ª temporada saiu esse ano, acho que agora em março, só que ainda não chegou à Amazon. Deve ser lançada em breve. Eu gostei muito da série, acho até melhor que a Killing Eve. Ela tem 6 episódios de 25 minutos cada, então é bem curtinha, como se fosse um filme um pouco mais longo. Ela vai fundo no perfil psicológico da personagem principal, que é uma mulher que está vivendo um trauma. A amiga dela acaba de morrer, só que a maneira como ela encara esse trauma é com muita ironia, muito sarcasmo, uma acidez cortante mesmo, e a série te coloca na pele dela. Então é uma série que até um determinado ponto você acredita que a personagem ela tá certa e todos os coadjuvantes são idiotas, até o momento em que a série vai mudando esses papéis e mostrando que as coisas não são bem assim, ao revelar de onde vêm os traumas dessa personagem. Eu achei muito bem construído, acho que ela tá ótima, é uma excelente atriz, excelente roteirista, realmente um talento. Então, até para acompanhar a 2ª temporada que tá saindo, eu recomendo que vocês vejam Fleabag, a 1ª temporada. Fleabag. Flea de pulga? Sim, Fleabag, tudo junto. Saco de pulga. Exato. Muito bem, muito bem. Tá bom. A Eliana Franco, nossa varandeira, fez um comentário perguntando se alguém de nós tínhamos assistido Never Look Away. E eu assisti Never Look Away, que é o filme alemão que foi indicado ao Oscar esse ano, Teve né? 2 indicações ao Oscar. Exatamente. De fotografia e de filme estrangeiro. É o mesmo diretor da Vida dos Outros. Uhum. Alguém mais viu? Não? Florian von Donnersmarck. Que bom que você falou, porque eu lembrava que começava com F. 3 horas de duração, uma biografia bem clássica, bem Chata tradicional, sobre um pintor alemão chamado Gerhard Richter, que, olha que curioso, ele recebeu o roteirista ou o diretor 2 semanas pra contar a história dele, ele contou a história toda. E morreu.
Não. Ele recebeu o roteiro, ele pediu 2 alterações. Pintou a casa do Eles diretor. aceitaram as alterações e ele nega que o filme é sobre ele. Sério? Nossa, como assim? É maravilhoso, né? Ele Tanto que- nega. Tanto Que eles- história é que eles essa? tiveram que trocar, o nome do personagem não é o nome dele, tiveram que trocar porque ele não aceitou. Não foi fiel. Cara, Essa história. sério? Segundo as Interessante entrevistas isso. do diretor, né? Não Curioso, Não curioso. vamos tomar partido, né? É uma informação de um lado só da história. Então o filme transcorre aí por 3 horas e décadas, desde antes da Segunda Guerra Mundial até anos 60 alguma coisa, contando a história desse personagem em diferentes fases, até ele se tornar o pintor. Ele criou a pintura, eles chamam de pintura-fotografia. Ele desenvolveu isso, que é um formato de pintar fotografias, mas de uma maneira meio envelhecida. E às vezes ele faz colagens das fotografias. É bem interessante o trabalho que ele faz, às vezes com temas políticos. Então tem uma coisa política ali importante que ele acaba colocando isso nos quadros e é ali que ele se encontra. Então tem a história dele e acaba tendo a história dele e a história do sogro, que é um médico nazista que mandava as pessoas para a câmara de gás, digamos assim. Então as histórias se encontram e vai transcorrendo a biografia dos dois. Sempre tem um probleminha no passado, né, gente? Sempre tem um probleminha no passado, exatamente. Então é um filme assim, tradicional, já a narrativa não tem nada de novo. Acho que o mais interessante é conhecer a história de vida desse pintor fictício, segundo Vale essas segundo 3 Richter. horas? Então, Valeu a indicação? eu acho que eu não indicaria, não. Entendi. Tá, Indicaria Michel não. foi nosso enviado especial a Never Look Away. Exatamente, exatamente. Deixa eu só falar uma outra coisa. Tá acontecendo... Engraçado, olha como são as coisas. Tem 2 mostras de 2 cineastas tchecos muito importantes acontecendo ao mesmo tempo em São Paulo. Tá no Cine Sesc, tá passando a mostra do Milos Forman, que ontem eu fui ver o Amadeus e foi um espetáculo. Não imaginava, porque pra mim Amadeus na memória ficou como um filme muito clássico, acadêmico, filme do Oscar, o filme que todo mundo... Não é muito acadêmico, né? que o pessoal diz, é um dos melhores filmes de todos os tempos e tal, tipo O Sonho de Liberdade, sabe? E aí eu fui ver, eu disse assim, deixa eu tirar sei lá, má vontade com Amadeus, que eu gostei quando eu vi, claro, mas depois assim, vi tanto filme muito melhor que ficou na cabeça. E, cara, Amadeus é um filmaço, é um belíssimo filme, é um filme... acho que a Cris tinha jogado numa Cinemateca da Varanda aí da vida. A que já mandou, em pena que a Cris não tá aqui hoje, mas ela adora Amadeus. Então, eu achei muito legal. É um exercício de montagem, porque eu acho que ele usa a montagem para construção da narrativa de verdade, assim. Ele incorpora as músicas, as composições e as histórias das composições, a narrativa. Então tem um jogo de presente passado ali sensacional. Então vale muito a pena ver. O Amadeus passa de novo na sexta-feira. Para quem mora em São Paulo, para quem estiver em São Paulo, para quem quiser pegar um ônibus e ver o Fazer a filme. caravana do Vento Não sei nem Levou? se tem mais ingresso, mas assim, vale muito a pena ver. Tem outros filmes. Hoje passou o Estranho no Ninho, infelizmente não deu pra ver porque a gente tava aqui, né? Enfim. Mas foi bom que eu encontrei meus amigos. Que bom, que bom. E aí, todos os seus amigos varandeiros. aqui. Exatamente. E no CCBB tá passando a mostra, essa aí acho que já vai estar mais pro final, da Vera Chitilova, que é a cineasta de As Pequenas Margaridas e tem uma das grandes Gosto dos filmes cineastas. dela. Eu gosto bastante. As Pequenas Vi Margaridas 2 eu ou acho 3, maravilhoso. eu gosto. Tá passando lá no CCBB, os horários não são aqueles maravilhosos, o cinema não é aquele maravilhoso, mas a chance de ver os filmes dela é maravilhosa. Então vale muito a pena ver esses 2 cineastas, grandes cineastas tchecos que estão aí na... Isso aí. E vamos para aquele momento agora? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Chico mandou aí um agudo, né? Um agudo, viu? Semitonou ali. Tava Não, guardando não sei isso. É que eu Tô tentei aguardando. fazer a Rainha da Noite, mas não deu. Cantinho. Cantinho Do do Thiago. ouvinte. Se empolgou aí com o Milos Forman, né? Agora não para mais. Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Teve um comentário bem legal na semana passada do episódio de Vingadores Ultimato e Cleo das 5 às 7, filmes ali que se relacionam de alguma maneira. O Sim. Matheus, deve ser Matheus Barros, ele comentou o seguinte: eu queria
agradecer pelo que vocês estão fazendo. Ouço vocês há algum tempo e só agora tive coragem de comentar por aqui. Mais alguém que teve Isso é coragem muito esses comum, dias, né? Que As beleza. pessoas Eu adorei esse comentário se dele. revelando. Sou relativamente novo, tenho 24 anos. É novo, filho. Não- Depois você vai entender. Não cresci vendo cinema, então tudo pra mim ainda é novidade. Quando não se trata de blockbusters ou de diretores que fazem grande sucesso hoje em dia, principalmente entre os jovens, como o Tarantino. Olha só, o Tarantino conseguiu Tarantino passar, atravessa pular uma gerações, geração. É. Legal, parabéns, Tarantino. Faz pouco filme, mas o povo tá aí, curtindo. Então, meu agradecimento é no sentido de que vocês estão sendo meus professores e meus amigos da Aê! sétima arte. Mais amigos, né? Gostamos. Acho que é mais. Mais a amigos, gente tá né? mais nesse papel É. de um amigo, né? E não de Um amigo mais velho que dá as dicas, né? É. Do que já viveu. Uns caras aí que viram o filme aí. Já que meu núcleo de amizade não se interessa por cinema, eu acabei me Troca. interessando basicamente. Acabei me interessando basicamente sozinho e de uma hora pra outra. É difícil, viu, Mate, que deve ser Matheus? É a hora que você vai ter que procurar outros amigos, né? Exatamente. Ah, A Desculpa gente te fez- informar. Até a gente se encontrar, a gente fez isso, né? É muito chato, você vai querer falar sobre cinema e as pessoas vão estar comentando o quê? Vingadores. Só. Vingadores. Que Aí também é acaba legal o comentar, assunto, mas só- né? mas isso naturalmente vai acontecer, né? Vai. As coisas vão acontecer. Vai encontrando na vida, vai- fica tranquilo. É. Vai a Mostra de São Paulo. Festival do Rio. Fico realmente contente de toda semana poder ouvir um episódio novo, porque é uma sensação de que estou batendo um papo sobre os filmes, de ouvir as opiniões que me ajudam a refletir mais sobre o que assisto, já que não tenho esse background todo do cinema. Infelizmente eu conheci a Agne Varda só agora, após sua morte, por conta de toda a repercussão que foi gerada, e já me programei aqui para assistir seus filmes. Tive que me apressar para ver Cleo das 5 às 7, ao saber que meu quarteto fantástico... Não, peraí. Meu quarteto cinéfilo preferido iria comentar sobre o filme. Eu ouvi numa condição não muito favorável, à noite, após a janta, depois de um dia inteiro de trabalho, ou seja, em algum momento eu dei uma piscada um pouco maior aqui e ali. É normal, viu, Matheus? Não é... Ailton é A gente especialista fica em falar falando essas aqui coisas. sobre os É. filmes, tudo, como se a gente... Enfim, às vezes bate o sono, é natural. Apesar disso, eu gostei muito do filme por 3 motivos. A simplicidade, o aspecto ao vivo, que pra mim é uma grande novidade. Viu que legal? Agne Varda trazendo grandes Novidades. né? É, pois é. E a perspectiva feminina, além de ter um feminismo muito forte com coisas simples. Quando eu vi que era uma taxista, eu tava vibrando lá assistindo ao filme. Uma outra coisa que eu gostei bastante também foi a câmera acompanhando a protagonista andando na rua, no meio da multidão, e só. Não sei explicar o porquê, mas eu acho um momento leve em que a gente só observa, você fica atento ao que está acontecendo ali em volta, repara na personagem caminhando, e é simplesmente isso. Eu gostei. Confesso que o final, quando surge o soldado, eu achei um pouco enfadonho, mas muito pela circunstância em que assisti. Além de ser um filme novo para mim, com o tempo eu vou entendendo e pegando todo o contexto da época. Vou rever esse filme o mais breve possível, mais atentamente, assim como outros da Agne Varda e da Novelle Vague. Então é isso, continuem com esse trabalho maravilhoso e eu diria importantíssimo, principalmente nesses tempos em que o apoio cultural não é dos melhores. A prova disso é que hoje eu vou assistir Border no cinema por indicação de vocês, coisa que Olha. 2 ou 3 anos atrás eu não iria ver. Será que ele gostou E do conta pra Border? gente o que você achou, Matheus. É, queremos saber. No meio em que vivo o cinema é só o universo Marvel e olhe lá, depende até do herói. Até porque o preço não favorece. Ir no cinema 2 vezes por mês já fica meio pesado. Aliás, eu também queria dizer que eu vi o Chico quando fui ver 2001, Eu vi. no fim do ano passado, no Cine Sesc. Queria muito falar com ele, mas não consegui. Precisei sair correndo porque ia perder o último ônibus e antes da sessão eu estava muito envergonhado. Cinéfilo sofre, isso. né, gente? É uma Na pena. pois próxima é. você fala. E é isso, Matheus. É difícil mesmo porque o Chico intimida a gente. Eu Ele tem sou- umas reações um sou pouco uma pessoa explosivas péssima. quando a gente chega pra falar com ele. Antipático, Então né? recomendo que Muito você antipático. tome muito cuidado. Mas, ó, ele falou assim, porque eu não conheço muito, assim. Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo, vai descobrindo aos poucos e Também vai tivemos vendo 24 os anos, viu, filmes. Matheus? Fica Exatamente, né? Pois é. Tem uma longa estrada pela frente. E, enfim, você vai descobrindo aos poucos as coisas. Aí você vai vendo o que você mais gosta, que você mais mergulha Vai nas encontrar coisas que você gosta. o seu estilo. É. E as pessoas vão surgindo, viu?
Olha, o Lucas, ele diz o seguinte: Chico, Bacurau, no caso do filme do Kleber Mendonça Filho, se refere ao último ônibus que circula na madrugada de Pernambuco. O próprio Kleber explicou nas redes sociais. Então eu sei, Eu não sabia. mas assim, Você sabia? não Que é o sabia. último ônibus? Eu não sabia. Mas, É que você falou outra coisa. Você falou que era um passarinho. Mas tem que tem o passarinho, passarinho, entendeu? Tem o tem o passarinho. E provavelmente a cidade também tem esse nome. É o último Sim. passarinho que circula na noite de Pernambuco. Mas beleza, é isso aí. Vale o registro, Lucas. A Cristiane, olha, acho que é o primeiro comentário dela. Adoro ouvir o programa. Vocês já pensaram em fazer um especial de filmes de terror dos anos 70? Sou fã do gênero e das produções da década. Vai ficar anotada a sugestão. Eu adoro a ideia. PS, eu ia assistir ao Depois daquela Montanha, pois adoro o Idris Elba, mas depois do episódio eu desisti. Também, né, ó, quem desrecomendou foi o Michel Simões, Eu percebi Cristiane. que depois eu quase nem falei do filme, né? Mas o filme não merece muito mesmo Coloca nessa perspectiva. Foi o Michel. Se ele vier Depois assistir daquela então montanha. e me contrapor a minha Vou opinião. assistir. É isso, tá bom. Dia. Viu? Vai adorar. Vai amar. Vai adorar. Temos alguns comentários aqui muito legais do Tomás, ele falando sobre o Game of Thrones. Ele disse que é fã do... Ele é Marvete safado e fã do Game of Thrones. Então leiam o comentário no dele limite. lá, que tá muito legal. Tem um comentário aqui do Carlos Lira, me chamando de chato, porque eu tô encrencando demais com a Marvel. Cara, Boa, é a vida, Carlos a gente vai Lira. ficando velho, acontece. O Daniel, ele disse o seguinte... Cinema na Varanda é o melhor podcast de cinema no Brasil. Com Obrigado. relação ao número de sessões de Vingadores Ultimato, o que falta no Brasil são salas de cinema. Não há interiorização de salas de cinema. A grande maioria das salas está na mão das grandes redes de exibidores. É necessário e urgente aumentar o número de salas de cinema a menor preço. Concordamos com você. É isso. E a Clarice mandou um e-mail pra gente falando que Chico, super obrigado pela dica do curta da VAR da Resposta das Mulheres. Achei muito bom. Muito, muito bom. Ela diz ela também tá feliz que nós vamos falar sobre Magnolia no futuro. É isso aí. É isso aí. Traremos várias dicas, muitas coisas, enfim. Da semana que vem, tem mais alguma coisa? Chegou um comentário, você acredita? Chegou agora, durante o programa. Por favor, Olha então que vamos. Eu nem sucesso. sei, então eu tenho até medo de ler porque eu não li antes, então Não, pode ser lê- que no meio lê ele antes, diga é o vai ser pior surpresa, podcast. comentário ao vivo, tipo do... Cláudio da 5 a 7, vai. Meu Deus Vamos lá, do que ele céu, começou bem um já pelo é um comentário longo. Já começou me provocando, vamos lá. Enfim, ele gostou Quem do... é ele, pra É o começar? André André Herédia. Herédia. Eu gostei de um trechinho aqui, então só vou ler esse. Ele fala muito sobre Vingadores, parece que ele gostou do filme. Eu tô lendo agora, tá em tempo real aqui. Ele até dividiu em sucesso. tópicos o filme, coloca algumas lacunas que não tiveram explicação. Tem até coisas aqui. O fato do Capitão América ter vivido a vida de subúrbio ao lado da Carter implicaria no futuro dele, no desfecho do Caveira Vermelha no filme. Jesus, eu não cheguei nesse nível. Não, Mas eu não. gostei do início do comentário, que é o seguinte: a nota do Michel pro Vingadores foi mais surpreendente que o enredo do filme. Ah, mas ó, não implicaria não, porque é aquela coisa que se explica durante o filme. Quando você muda o negócio, abre uma outra realidade. Não é que você tá mexendo naquela timeline oficial. André, É ó, outra. o Chico tá fazendo a promessa aqui, ele vai entrar lá no blog Cinema na E vai Varanda responder pra pra responder você. ponto a ponto seu Eu comentário. não. Tá, vou. Todas tá. as nerdices que ele mesmo falou que Exatamente. ele escreveu. Bora ver. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.